Repetindo, 81 98262 0540. Seja qual for o destino, sua parceria está pronta. Nova Nissan Frontier SE, a partir de R$ 199.990 com taxa zero. É isso mesmo, na Carneiro Citroën você leva a nova Nissan Frontier SE com taxa zero. Tá esperando o quê? Vem pra Carneiro Citroën, a maior revendedora de Frontier do Brasil. WhatsApp 839-9841-1819. Consulte condições no trânsito. Escolha a vida. A 89 Rádio Pop também é conteúdo de qualidade. Diariamente ao meio-dia, você acompanha os fatos e versões do cotidiano no F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Rui Dantas e Fábio Bernardo. Conteúdo e opinião para todos os lados. Agora tá todo mundo pop. Programa F5. Oferecimento Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Cachaça boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Na Paraíba, 12:02. Eu confirmo a hora certa, em João Pessoa são 12h02. Começa agora. Pela 89 Rádio Pop. F5. Um espaço de opinião e debate para ampliar horizontes e oferecer cenários que nos permitam pensar fora da caixa os assuntos de política, economia e cotidiano. F5. Fatos e versões no meio do dia. Rui Dantas e Fábio Bernardo. Conteúdo e opinião para todos os lados. Hoje é quinta-feira, 25 de maio de 2023. O programa F5 está no ar e a partir de agora você confere aqui os destaques do dia. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. CPMI, que vai investigar a invasão e depredação dos golpistas às sedes dos três poderes, finalmente é instalada no Congresso Nacional. E ainda sobre essa invasão, mais um paraibano vai fazer parte dessa CPMI. Trata-se do senador veneziano Vital do Rego, que foi indicado pelo seu partido, o MDB. Prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, assina ordem de serviço para a reforma do mercado público do Bessa. E daqui a pouco você sabe mais detalhes aqui no F5. E cuidado com o leão. Quase 100 mil declarações de imposto de renda ainda não foram entregues na Paraíba. E prazo de quitação com a Receita é até a próxima quarta-feira, dia 31. Jovens artistas de Projeto Social da Paraíba, que beleza! Apresentam espetáculo para o Papa Francisco lá no Vaticano. Na área policial, cerca de 150 quilos de cocaína são apreendidos e 2 pessoas são presas por suspeita de tráfico de drogas no sertão paraibano.
Mais de 20 pessoas suspeitas de integrar esquema de fraudes em venda de consórcio de motos são levadas para a delegacia aqui na capital. Acusado de matar a jovem Patrícia Roberta e ocultar seu cadáver, está sendo julgado agora, neste exato momento, em júri popular aqui em João Pessoa. Por recomendação do TCU, o governo Lula cria equipe para fazer pente fino em ações de programa Pátria Voluntária, criado pela ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. CPI das apostas esportivas exigirá que empresas revelam casos de investimentos em valores incomuns em jogos de futebol. Governo Federal anuncia medidas para baratear carros populares e previsão é de que veículos sejam vendidos por até R$60 mil. E na entrevista F5 de hoje, vamos receber aqui nos estúdios da Pop o empresário e pré-candidato a prefeito do município de Bahia, Glicério Feitosa. Com ele, o F5 irá falar sobre seu histórico político, o interesse em ocupar o cargo no Executivo Municipal, entre outros temas. E não sai de casa sem saber. INSS começa a pagar antecipação da primeira parcela do 13º salário para aposentados e pensionistas. F5, conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. O F5 é um programa que traz um debate transformador. Para que você, ouvinte, forme sua própria opinião. A apresentação é de Rui Dantas, de Fábio Bernardo e Petrônio Torres. A reportagem é com Fábio Augusto. Produção Juliana Carneiro. E a edição é de Cógenes Lira. Sonoplastia e edição de imagem de DJ Luciano Coxinha. E você acompanha o programa pela rede F5 de comunicação. Na Grande João Pessoa pela 89.3 Rádio Pop FM. Em Soledade Região pela Rádio Caruá FM 90,1. Na cidade de Oliveiros pela Oliveiros FM 87.9. Lá no Sertão você acompanha pelas rádios Opção em Pombal 104 FM e Angelim na cidade de Souza 102,3 FM. Você confere ainda pelas rádios Alternativa Nativa, Difusora Magia e Rede Alternativa. Você pode acompanhar o F5 também pelas redes sociais. No Facebook, no YouTube, Instagram e no Twitter. É só procurar F5 Online. Nós aqui acreditamos na força do diálogo. No respeito. E acima de tudo, no debate comprometido com a responsabilidade social. Rádio Pop FM. Conectando você ao que acontece. Agora tá todo mundo na Pop. Rui Dantas, Petrônio Torres, Fábio Augusto, Fábio Bernardo. 12:09. Oi, meu amor, como é que tu tá? Tá tudo bem? Eita, Fabinho, também tu demora demais, gota serena, pra tu vir. Já estamos por cá, DJ Luciano Coxinha, juntos e misturados. Juntos e misturados para comandarmos mais uma edição do programa F5. DJ Coxa pediu, Fabão, mande uma foto da doutora Carla, mas eu não vou poder mandar não, Coxa, porque eu quero que você logo no programa coloque os parabéns aí, porque temos parabéns triplos hoje. Parabéns triplo para minha esposa, jornalista, vice-presidente da API, Carla Alencar, para o nosso amigo, irmão Felipe Matos, é o homem que toma conta do F5, do Pauta PB, do The Post, do Paraíba Já, é o homem que toma conta de vários portais aqui de João Pessoa e também comemorando o aniversário hoje o jornalista e primo Alisson Bernardo, rapaz. Então, comemoração tripla. É difícil para arrumar a foto dos três, viu? É tudo da família, né? É tudo da família. Minha esposa Carla, meu primo Alisson e meu filhão por adoção, Felipe Matos. Figura que eu gosto muito no meu coração, que eu trato mesmo como um filho. Então, parabéns triplo, tem muito vinho hoje, muito suco de uva,
para doutora Carla Alencar, Alisson Bernardo e também para Felipe Matos. Deixa eu aproveitar agora e mandar um beijo no coração dos três também. São três grandes figuras que eu gosto, aprendi a respeitar, a gostar, a conviver. Carla, aquele ser humano de um coração gigantesco. Felipe, aquele fiel escudeiro que sempre tá ali pra nos ajudar. Que Deus te abençoe, meu irmão. Foi papai recentemente. E ao Alisson Bernardo, que Deus te abençoe sempre, viu, meu querido? Um abraço e um beijo no coração dos três. Bota a bandinha de novo aí para o trio, DJ Coxa. Parabéns, parabéns, saúde, felicidade. Saúde, vida longa, sucesso para Carla, Alisson e Filipão, pai de João. Alô, Felipe, aquele abraço. Muito bem, DJ Coxa. Estamos num clima de festa, né? Ontem teve o aniversário do nosso querido Adelton Alves. Comemoração. Rapaz, você viu, Fábio Augusto? Teve festa em todo canto. Festa no café da manhã aqui na Bodega Nordeste, em Mangabeira. Depois teve festa no Canele. E depois teve almoço para Adelton no Algarden. Muita gente bacana lá, prestigiando. Infelizmente a gente não pôde ir, estava aqui no programa, né? Aliás, é muito prestigiado. Nosso comandante Rui Dantas foi lá, nossa doutora Reni, Luciano Coutinha. Enfim, uma grande festa para Adelton, que também teve festa em casa também, né? Ah, em casa foi antecipado, né? Ah, tá certo. Mas parabéns, Adelton. Domingo é aniversário do seu filho, Coxa? 5 anos. Eita, tá todo mundo fazendo 5. Esse mês de maio é foda. Luciano Tales, ontem também foi aniversário de Rick Jansen, da Carol FM. Enfim, é um mês festivo esse mês de maio. E como a gente tá falando de festa, DJ Coxa, hoje também nasce um projeto novo comandado pelo nosso parceiro Fábio Augusto. Hoje ele inicia um projeto novo, um projeto profissional. E aqui na Pop, meu amigo, aqui no F5, a gente vibra, a gente fica feliz, a gente dá força para que os nossos colegas, companheiros de trabalho sigam crescendo. A gente já tem aqui Luciano Coxinha com o podcast De Frente com Coxinha, que vai ao ar toda sexta-feira no YouTube. E hoje, Fábio Augusto começando um projeto novo, um projeto pessoal, um podcast. Conta a tua história, Fábio Augusto. Cadê a vinheta dele, Coxa? Mais uma. Fábio Augusto. Conta a tua história. É isso Eu mesmo? não, você que vai contar. Os convidados que irão contar as suas histórias, a sua trajetória de vida. Não quero saber do moído político, viu, Fábio? Moído político a gente deixa pra tratar aqui no F5, no Paraíba Já, no Pauta PB, no dia a dia. Lá eu quero entrevistar hoje, mais precisamente, vai ser o Cícero Lucena. A pessoa Cícero Lucena, não o prefeito Cícero Lucena. Quero para poder saber um pouco da trajetória de vida de quem é Cícero Lucena, que veio lá de São José de Piranhas até chegar aqui à nossa capital. Ou seja, é toda essa identificação e essa trajetória. Ah, você não vai falar sobre política? Não, a política vai fazer parte. Pitadinha, né? Umas pitadinhas e tal. Ele vai dizer, ó, entrei na política, naquele ano e tal, já fui aquilo, mas... Olha, o moído político que muita gente gosta de ouvir aqui no F5, não. Isso aí vai deixar para você ficar aqui na audiência do F5 diária, que a gente vai tratar sobre isso. Então eu convido você a partir das 18 horas de hoje. Hoje, excepcionalmente, Fábio, a gente teve que reajustar o horário do início hoje do programa, por causa de um problema na agenda do prefeito. Aí seria às 19 horas, mas hoje, a partir das 18 horas, ao vivo no canal do YouTube, Conta a Tua História. Você digita lá, Conta a Tua História. Você vai lá acompanhar ao vivo esse nosso bate-papo e conhecer um pouco dessa trajetória de vida da pessoa Cícero Lucena, que hoje está pela 3ª vez como prefeito da capital. Já foi governador, já foi senador, entre outros cargos. E ministro também, né? Isso mesmo, Fábio. Coxa, estão dizendo aqui que no YouTube a gente tá só com áudio, sem imagem. Mas eu tô vendo aqui que tá tudo em ordem, né? Professor Ronaldo Barbosa, o problema tá aí. Dê uma atualizada aí, porque aqui tá tudo em ordem, viu, professor Ronaldo Barbosa? Fábio Augusto, então conta a tua história no YouTube. Ah, tô vendo aí, tá tudo em ordem aqui, viu, professor Ronaldo? Dê um F5. Dê um F5 aí no seu YouTube. E também no Pauta PB, né? Vai ter um link isso, o Pauta PB, o site pautapb.com.br irá retransmitir ao vivo
a transmissão do Conta a Tua História através do YouTube. Você pode acessar o Pauta PB ou então ir lá no canal do YouTube, Conta a Tua História, que estaremos lá ao vivo hoje falando sobre essa vida do Cícero Lucena. Toda quinta-feira. O podcast. É videocast, é coxinha que a gente chama? Assim, é? Videocast. Hoje, né? é videocast. Videocast, né? Mas a palavra podcast ficou, aí todo mundo hoje usa mais. Mas de fato é um videocast, porque o podcast era só a só voz, o áudio, né? Só o áudio, só gravação de áudio. Mas como abriu para imagens, aí se popularizou, terminou ficando podcast mesmo. Conta a Tua História toda quinta-feira às 19 horas, só que hoje, excepcionalmente, por conta da agenda do entrevistado, Cícero Lucena, hoje 18 horas. 18 horas. Aí você pode dizer, rapaz, mas eu vou estar voltando do trabalho, eu vou estar no ônibus, vou estar no carro, não tem problema. Não tem problema. Depois vai lá no YouTube. Depois vai lá no YouTube, você chega em casa, não pôde acompanhar ao vivo, mas vai estar lá, o programa vai estar lá, salvo lá no canal. Conta a Tua História. Acessa lá que o programa na íntegra vai estar lá. Bacana demais, sucesso, meu irmão, meu Muito parceiro obrigado. Fábio Augusto. Muita gente talvez não saiba hoje, os mais jovens, por exemplo, que Cícero Lucena já foi vice-governador e governador da Paraíba. Verdade. Cícero já foi ministro, foi presidente do Sinduscom. Aliás, a trajetória política de Cícero é um pouco... Ele veio totalmente da iniciativa privada, não tinha nenhuma identificação com a política, quando o então candidato a governador, o saudoso poeta Ronaldo da Cunha Lima, veio aqui em João Pessoa, ele que tem suas raízes em Campina Grande, eu tinha, que infelizmente já nos deixou, pensou o Cícero Lucena da área da Constituição Civil e tornou o Cícero um dos políticos mais vitoriosos da Paraíba. E Fábio hoje, como ele falou, no Conta a Tua História, vai trazer mais essas nuances da vida pessoal, profissional, do pai, esposo, avô. Cícero Lucena, imperdível. Conta a Tua História com Fábio Augusto. 12 horas e 17 minutos na Paraíba, DJ Coxinha. Parabenizar a Polícia Civil da Paraíba e também a Polícia Rodoviária aqui da nossa Paraíba. Aproximadamente 150 quilos de cocaína. 150 quilos de cocaína. Droga, Fábio Augusto, avaliada em 30 milhões de reais, não são 30 mil. Quem está acompanhando a nossa live está vendo imagens da apreensão dessa droga que aconteceu ontem no sertão da Paraíba. 150 quilos de cocaína. Um trabalho da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, em conjunto com a PRF, apreendeu essa quantidade enorme de cocaína, repito, avaliada em 30 milhões de reais. Essa droga foi encontrada dentro de um carro e 2 pessoas foram presas suspeitas da ação. As informações iniciais dão conta que essa quantidade de cocaína teria vindo de fora do país. Apesar de no material estar escrito a palavra Peru, a droga é suspeita de ter vindo da Colômbia. Parabéns à Polícia da Paraíba, essa droga que foi encontrada ali na região de Patos. 12 horas e 19 minutos, Fábio Augusto. Eu queria, no início do F5, tem muita coisa para a gente tratar hoje aqui no programa. CPMI dos atos golpistas de 8 de janeiro sendo instalada hoje. Já foi instalada. Sendo instalada hoje. O senador veneziano Vital do Rego, paraibano, vice-presidente do Senado, foi indicado pelo seu partido para compor a CPMI. Tem isso para a gente falar aqui no programa, mas eu queria, Fábio Augusto, se você me permite, trazer um assunto da área política. Uma pesquisa que foi feita pelo Instituto Paraná trouxe uma luz para a direita brasileira visando as eleições longínquas de 2026.
o atual ex-presidente, eu ia dizer o atual não, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, enfrenta problemas com a justiça eleitoral e tem muita gente que acompanha o dia a dia do Tribunal Superior Eleitoral, que acompanha a movimentação de Brasília, que dá como certa a inegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro para as eleições de 2026. Pensando nessa possibilidade, o Instituto Paraná foi a campo e perguntou ao eleitorado, sobretudo aquele que se interessa, que apoia, que segue a direita, Fábio Augusto. Jair Bolsonaro, não podendo ser candidato à presidência da República em 2026, quem é a melhor opção para sucedê-lo na corrida presidencial? Alguma suspeita, Fábio Augusto, de quem está liderando essa preferência do eleitor da direita, Fábio Augusto? Olha, Fábio, é difícil, viu? É difícil hoje você enxergar na direita outro líder, porque até então Bolsonaro lidera a direita aqui no país. Com o Bolsonaro fora do jogo, se Bolsonaro realmente for colocado fora do jogo para 2026, hoje fica difícil você apontar, dizer, olha, aquele determinado político, aquele determinado senador, ou seja, tem muitos bons quadros, tem, mas para você apontar hoje, dizer, ó, aquele é o favorito, aquele outro é favorito, é muito difícil dizer. A gente tem que ver até lá como é que vai ser a desenvoltura, se realmente Bolsonaro vai poder ou não disputar as eleições em 26 e ver a desenvoltura daqueles políticos que fazem parte dessa direita aqui no país, né? Do conservadorismo aqui na Paraíba. A pesquisa do Instituto Paraná ouviu 2.023 eleitores entre os dias 16 e 21 deste mês. O intervalo de confiança da pesquisa é de 95% e a margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para o mais, para menos, e apresentou o seguinte cenário, Fábio Augusto. O Instituto perguntou se o capitão Messias ficar inelegível, não puder disputar as eleições de 2026, quem deve ser o representante da direita? E atenção para os números. Tarcísio de Freitas, atual governador do estado de São Paulo, ele é filiado ao Republicanos, aparece liderando a preferência do eleitor de direita, com 25,8%. Na segunda colocação, aparece a ex-primeira-dama do país, Michele Bolsonaro, com 14,3 pontos, 14,3%. Michele Bolsonaro, que é a atual presidente do PL Mulher. Na terceira posição, aparece o atual governador do estado de Minas Gerais, Romeu Zema, com 9,3%. Na quarta colocação, o senador e filho do capitão Flávio Bolsonaro, com 8,2%. E na quinta colocação, o atual governador do estado do Paraná, Ratinho Júnior, que tem 6,8%. É cedo, Fábio Augusto, para o governador de São Paulo, que pela primeira vez participou de uma disputa eleitoral, venceu o poderoso estado de São Paulo, abrir mão da reeleição para concorrer à presidência da República, enfrentando, quiçá, até o próprio atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Fábio Augusto? Fábio, acredito que é cedo, certo? Foi a primeira vez que o Tarcísio ele colocou seu nome para uma disputa eletiva. Teve sucesso, conforme você bem disse, comanda o principal estado desse país, é São Paulo, é o estado de São Paulo que dita as regras da economia desse país, de uma certa forma, é São Paulo. São Paulo é aquele termômetro, quando a gente vai lá, olha, quer saber como o país está politicamente, está bem, economicamente, vai em São Paulo, que é mais fácil a gente ter essa resposta. Ou seja, por mais que isso tenha, de uma certa forma, possa colocar o nome de Tarcísio no jogo, acredito que ainda ser muito cedo. Tarcísio tem que mostrar, primeiramente, para que foi eleito,
certo? Ele tem que começar a dar resultados lá em São Paulo para aí sim o Brasil pensar, dizer, não, ó, caso Bolsonaro esteja fora do páreo em 26, tem Tarcísio. Já a primeira-dama, Fábio, eu acredito que essa pesquisa foi mais aqueles apaixonados pelo bolsonarismo, como diz um todo, né? Não vejo a Michele, certo? Com essa liderança política para entrar numa disputa presidencial no país, principalmente numa possível disputa de uma reeleição com Lula, certo? Acho muito difícil. Já o Flávio Bolsonaro é uma aposta, mas ainda é aquela coisa, leva o nome do Bolsonaro. Todos aqueles que fazem de uma certa forma parte do convívio de Bolsonaro, são mais próximos a ele, serão sempre lembrados nessas pesquisas. Mas desses nomes citados aí, Tarcísio é quem pode ele sair, o nome dele poder realmente se destacar dos outros. Mas, repito, antes ele tem que mostrar resultados em São Paulo. São Paulo tem que realmente conhecer as ações, o plano de governo que Tarcísio colocou. Foi um ótimo ministro? Foi um ótimo ministro. Ele fez muita coisa, o ministério dele fez muita coisa aqui produtiva para esse país nos últimos 4 anos. Acho que dos ministros que o Bolsonaro teve, ele foi o que mais se destacou em termos de ações para o país. Foi ele. Ou seja, tanto é que São Paulo, ele conseguiu essa eleição, conseguiu ser eleito governador de São Paulo. Mas, repito, ainda é muito cedo. Tarcísio tem que ser, de fato, tem que ser testado ainda em São Paulo. A sua gestão. DJ Coxa, libera aí o 21788989. Eu quero 10 ligações aqui no F5. 21788989. Eu quero ouvir a sua opinião. Caso o ex-presidente Jair Bolsonaro se torne inelegível, na sua opinião, qual o melhor nome para sucedê-lo em 2026? Você concorda com o resultado da pesquisa do Instituto Paraná? Tarcísio de Freitas, atual governador de São Paulo, é a melhor opção? E a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro? O governador de Minas Gerais, Romeu Zema? O governador do Paraná, Ratinho Júnior? E o senador Flávio Bolsonaro? 21788989 no ar. Primeira ligação, Luciano Coxinha. Alô, boa tarde. Boa tarde. Com quem eu falo? Na minha opinião, Tarcísio. Quem tá falando? André Pirulito. Valeu, Pirulito. Primeiro voto para Tarcísio de Freitas. Na opinião de André Nascimento, a melhor opção para representar, eu digo, o bolsonarismo, o conservadorismo, a direita. Qual o melhor nome, Fábio Augusto? A direita. A direita. A direita. Acho que é o nome mais adequado. Adequado. Telefone liberado, 21788989. Na sua opinião, em caso de inegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro em 2026, qual a melhor opção para representar a direita? O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, a ex-primeira-dama do Brasil, Michele Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, o governador das Minas Gerais, Romeu Zema, o governador Ratinho Júnior ou um outro nome. Fique à vontade. Aliás, eu vi gente propondo, inclusive, o nome do deputado federal Eduardo Bolsonaro, Fábio. Né? O Eduardo, ele tem um discurso bem parecido com o do pai, certo? O discurso dele, inclusive, é mais incisivo do que o próprio Flávio, que é senador. E o Eduardo, muita gente já aponta ele como sucessor direto de Bolsonaro. Mas é aquela coisa, né? É porque é filho, é ligado, os discursos são bem parecidos. Pode ser um nome também que possa surgir aí. Muito bem. Coxinha, você deixa o telefone liberado aí, o 21788989. Esse programa não é muito bolsonarista não, viu? É não, né, Fábio? 21788989. Pode ligar e dar a sua opinião. Você pode dizer também nenhum desses, nenhum presta, eu quero o capitão. Fica à vontade. Agora, Fábio Augusto, enquanto a gente tá esperando novas ligações, 21788989. Alô, boa tarde. Boa tarde. Com quem eu falo? Antônio de Santa Rita. E aí, Antônio, qual a tua opinião, meu irmão? Tarcísio, valeu, Antônio de Santa Rita. Obrigado pela tua participação. Governador de São Paulo, aqui liderando a enquete, assim como lidera a pesquisa Paraná. Alô, boa tarde.
Alô, boa tarde. Boa tarde. Com quem eu falo? David. David, e aí a tua opinião, meu irmão? Rapaz, nas configurações que se encontram hoje a política nacional é Tarcísio. Valeu, meu irmão. Obrigado pela tua participação, viu? Participe sempre aqui do F5, na Rádio Pop. 2178-8989. 2178-8989. Em caso de ineligibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro, quem você acha que deve ser o candidato da direita em 2026? Pesquisa do Instituto Paraná apontou o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, liderando esse campo. Atrás, Michele Bolsonaro. Enquanto as ligações vão chegando, Coxinha, deixa o telefone liberado, o 2178-8989. Alô, boa tarde. Boa tarde. Com quem eu falo? Com Jefferson do Alto do Mateus. Ô, Jefferson do Alto do Mateus, e a tua opinião, meu irmão? Na minha opinião, quem vai perder para Lula em 2026 é Tarcísio. Tarcísio, meu irmão. Obrigado, viu, Jefferson? Obrigado mesmo pela tua... Hein? Eu sei, mas obrigado pela tua participação. Ele disse que quem vai perder para Lula vai ser Tarcísio. Mais uma ligação. Alô, boa tarde. Caiu. Alô, boa tarde. Boa tarde. Com quem eu falo? Com Cláudio de Colinas do Sul. Cláudio de Colinas do Sul, meu irmão. E a tua opinião, cara? A minha opinião é nenhum desses aí. Eu acho que para a próxima eleição é Simone Tebet. Simone Tebet. Valeu, meu irmão. Obrigado pelo carinho da audiência. Coxa, é sempre importante dizer aos nossos ouvintes, quando eles terminarem a ligação, para eles desligarem, né, Coxa? Porque senão fica prendendo a linha. 2178-8989, é só você chamar aí, viu, Luciano Coxinha? Por enquanto, 4 ligações apontando Tarcísio de Freitas, o atual governador de São Paulo, e agora a Simone Tebet, que eu não sei se ela pode ser encaixada no campo da direita. Ela disputou as eleições de 2022 ali ao centro e hoje ela é ministra do Planejamento do governo do presidente Lula. Mantém liberado o telefone 2178-8989. Na sua opinião, em caso do ex-presidente Jair Bolsonaro ficar impedido de disputar as eleições de 2026, quem deve ser o representante da direita? Alô, boa tarde. Boa tarde. Com quem eu falo? Com a Adriana. Adriana, querida, qual é a tua opinião? Tarcísio, com certeza. Tarcísio, com certeza. Obrigado, viu, Adriana? Fica sempre à disposição aqui do F5. 2178-8989 liberado. Na sua opinião, quem deve representar o campo da direita em 2026, caso o ex-presidente Jair Bolsonaro fique inelegível? Alô, boa tarde. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, demais integrantes. Aqui quem fala é Marcílio de Intermares. Na minha opinião, o nome mais adequado nesse momento seria Romeu Zema, porque já vem de um segundo governo e não é um nome, digamos assim, nichado, como seria o de Michele Bolsonaro e de Flávio Bolsonaro, que, convenhamos, estão bastante queimados no cenário político nacional. Ô, meu irmão, obrigado pela tua participação. Fica sempre à disposição aqui o nosso programa. 2178-8989, apenas mais 3 ligações para a gente encerrar a nossa enquete. Alô, boa tarde. Oi, boa tarde. Com quem eu falo? Aqui quem está falando é João Dias. Pois não, meu irmão, qual a tua opinião? A minha opinião, veja, que tanto defendeu aí o indefensável, o problema desse país, o problema que a família Bolsonaro aplicou nesse Brasil. Então, o grande nome eu acho que seria, que não teve outro que defendeu mais do que ele, não. Nilvan Ferreira, que defendeu tanto o indefensável, tantos problemas que se estenderam por esse país. E eu gostaria aqui de trazer uma outra questão também. Libera as linhas sempre vocês assim, que vocês vão rumo ao primeiro lugar de audiência. Geralmente eu não consigo entrar em contato, as linhas só vêm fechadas direto, então por isso que eu ligo para outras rádios. Valeu, meu irmão, mas a gente tá aqui liberando, tá vendo? Tá reclamando que a gente não libera muita ligação. Obrigado aí. Voto para Nilvan Ferreira, rapaz. Candidato à presidência da República em 26, representando a direita. Nilvan Ferreira, que deve disputar a prefeitura de João Pessoa em 24. Não sei por qual partido, Fábio Augusto, que a confusão tá grande na direita. 2178-8989. É o telefone aqui da Pop.
21788989. Nessa enquete já participaram 8 pessoas. Nós estamos propondo 10 para responder rapidamente. Em caso do presidente Jair Bolsonaro se tornar inelegível para 2026, qual a melhor opção para representar o campo da direita? O Instituto Paraná divulgou pesquisa hoje apontando que o principal nome para representar a direita em caso de impossibilidade de Bolsonaro, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Por enquanto, 5 votos aqui na nossa enquete para Tarcísio de Freitas, 1 para Simone Tebet, 1 para Romeu Zema e 1 para Nilvan Ferreira. Penúltimo participante da enquete. Alô, boa tarde. Caiu a ligação. 21788989. Alô, boa tarde. Boa tarde. Com quem eu falo? Candidato a prefeito é Cabo Gilberto e candidato a presidente é Cabo Gilberto. Aí, Cabo Gilberto. Ô, eleitor fiel esse. Esse é fiel. Última ligação, último ouvinte, 21788989. Quem será o último? Na sua opinião, quem pode representar a direita em 2026 caso o Bolsonaro fique impossibilitado de participar da disputa? A preço de hoje, todas as informações que chegam de Brasília apontam que o capitão se tornará inelegível por 8 anos. E hoje o Instituto Paraná divulgou uma pesquisa apontando o governador de São Paulo como o principal nome da direita. 21788989, apenas a última ligação. Você fica livre para chamar DJ Luciano Coxinha. Enquanto isso, Coxa, solta a vinheta dela que chegou alegre. Hoje é quinta, amanhã é sexta. A Juliana não quer sambar. Boa tarde, meu povo. Pois é, hoje é quinta-feira. Ó, eu fico falando assim, mas é propaganda enganosa, porque minha vida não para, não. Chego em casa na sexta-feira, quero dormir, o povo começa a me chamar pra sair, eu fico naquela, saio ou durmo, aí fico em casa, vou fazer o quê? Serviços domésticos. Ligação tá cara e tem ouvinte. Vamos, boa tarde. O outro da enquete. Alô, boa tarde. A esposa de Bolsonaro. Michele Bolsonaro. Valeu, meu irmão. Obrigado. Terminamos a enquete. 10 ligações em menos de 5 minutos. Obrigado pela audiência. Você viu como o eleitor, o ouvinte que cobrou aqui que a gente tem que colocar mais participações pelo telefone. Ele até disse, vocês têm tudo para liderar, para ser a rádio número 1 da audiência. Mas como vocês não liberam o telefone, quando vocês não liberam, eu corro para outra rádio. Mas a gente vai estar todo dia colocar o telefone aqui. É porque tem um pessoal aqui na bancada que fala muito, aí toma muito tempo. 2 horas não é suficiente pro programa, meu querido, mas a gente vai organizar isso aí, viu? Não fique em cima do muro. Quem é que fala muito? Não fique em cima do muro. Quem é que fala muito? Ju. Começa com F e termina com O. Qual não termine, não fique em cima do muro. Se Bolsonaro ficar inelegível em 2026, quem deve ser o candidato da direita? Os ouvintes do F5 apontaram Tarcísio de Freitas, 5 votos. Michele Bolsonaro, 1. Romeu Zema, 1. Nilvan Ferreira, 1. Cabo Gilberto, 1. E alguém apontou aqui Simone Tebet, que ela não é nem do campo da direita, ela é mais do centro. Ju, na sua opinião, algum desses nomes? Olha, a pergunta é, quem é o melhor candidato? Para quem? Para o Brasil ou para o bolsonarismo? Porque depende aí da pergunta, depende das perspectivas. Para a direita, Fábio Augusto que disse que não é Bolsonaro, é para a direita. Para a direita. Eu não sei se o campo da direita se identifica completamente com o bolsonarismo, né? Eu acho que há um radicalismo um pouco mais à direita, quando se trata de bolsonarismo. Mas se for o melhor candidato para a ala que hoje apoia Bolsonaro, que não vai ter um candidato que o represente, certamente alguém da família do próprio Bolsonaro, ou a Michele, ou um dos filhos, porque a forma de gestão, como eles apresentaram, foi praticamente ao longo do mandato todo uma gestão que beneficiou a família. Então, considerando por esse aspecto, certamente, para a família Bolsonaro, o melhor candidato seria ou Michele Bolsonaro, ou Eduardo Bolsonaro, ou Flávio Bolsonaro. Considerando a direita, considerando o campo o não progressista, mas conservador, etc., certamente, Tarcísio de Freitas seria o nome menos danoso, porque me parece que ele tem uma perspectiva um pouco mais técnica, um pouco menos, como é que a gente fala, engajado aí, infiltrado no setor político de 30 e tantos anos, como a família Bolsonaro, que diz ser
contra a velha política, mas já é entranhada na velha política. E o Tarcísio de Freitas me parece que tem essa visão mais técnica. Então, enfim, tem essas duas perspectivas, né? Muito bem. Não ficou em cima do muro. Muito bem, Juliana Carneiro. Não fico não, meu filho. Petrônio, Pepa Torres. Rapaz, o Flamengo empatou e o Pepa não chegou ainda, né? E ele tá onde, hein? Rapaz, é impressionante como o Petrônio... É previsível. Meu irmão, só porque o Flamengo empatou com o Nubank, é? O nome daquele time é Nubank, é? Acho que sim. Empatou com o Nubank ontem, aí o Pepa não apareceu. Eita time ruim o Nubank. Eita time ruim que entrou em campo contra aquele time do Flamengo. Deu calo na vista, meu amigo. Assistir aquele jogo. Como é que a Globo perde tanto tempo apresentando um jogo daquele? Muito bem, vamos fazer o seguinte, são 12 horas e 41 minutos. Se você quiser continuar opinando aqui no nosso WhatsApp, pode continuar, fica à vontade, viu? 8809-8989. A gente daqui a pouco libera as primeiras interações pelo WhatsApp aqui do programa. Você pode opinar sobre esse assunto, sobre a questão presidencial em 2026, em caso da impossibilidade de Bolsonaro disputar a eleição em 26, qual o melhor nome da direita, ou você pode falar sobre qualquer outro assunto aqui no F5. 12 horas e 41 minutos, coxa, a gente tem que cumprir o nosso primeiro intervalo comercial, mas quando chega essa hora, meu amigo, dá aquela fome, e quando a fome chega, eu só me lembro dele, que voltou, está de volta a casa, Tonho de Martinha, rapaz. Comida sertaneja de primeira, entrega quentinha na sua casa, no seu trabalho, toda embaladinha, é bonito demais. São 12 temperos naturais, lá você encontra rubacão, risoto de queijo e tapioca, cordeiro na cachaça, linguiça artesanal e muito mais. Tá bom demais. Tonho de Martinha, você pode fazer o seu pedido pelo Instagram, @Tonho de Martinha, no iFood também. Vai lá no iFood que você encontra rapidinho. Tonho de Martinha, a comida boa, a comida é boa demais, coxa. Tonho de Martinha, comida lá de nós, comida quentinha. Tonho de Martinha, comida lá de nós. Peça já sua quentinha. 12h42. Olha só, o Esmeraldo tá dizendo, Pepa não pode comentar futebol, só comenta para o time dele e errado. Verdade, viu, Esmeraldo? Vamos pro intervalo comercial, a gente volta já já, falando de CPMI, falando da ordem de serviço que o prefeito Cícero Lucena anunciou hoje para a revitalização do mercado público do Bessa. Enfim, tem muita notícia. Tem o vice-prefeito Léo Bezerra falando de política. Tem muita coisa aqui no F5. E atenção, cidade de Bahia. Atenção, Bahia. Você que não está em Bahia, ligue para quem está lá agora. Diga, ó, se liga no F5, tem uma entrevista já já, totalmente de interesse à cidade de Bahia. A gente volta já. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Programa F5. Oferecimento. Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Chegou em toda a região a Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Ela é suave, macia e pura. Boa do Brejo, a boa de verdade. Cachaça Boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. O assunto é plano diretor. Na sua opinião, o que João Pessoa precisa? Mais ônibus nas ruas e ciclovias. Mais saneamento. Mais árvores, parques e praças. Mais creches. Mais moradias populares. Quer discutir o plano diretor? Vem para a Câmara Municipal de João Pessoa. Participe das audiências públicas com os vereadores. Câmara Municipal de João Pessoa, a Casa do Povo. O Geisel agora tem a melhor opção. A nossa nova unidade está no melhor do Geisel e conta com uma equipe de craques no atendimento, lojas e facilidades no pagamento. Parcelamos em até 3 vezes, aceitamos todos os cartões e você ainda recebe descontos e cashbacks nos aplicativos Abastece Aí e Mais Opção.
João Pessoa tem cada vez mais opção. A rede de postos que mais cresce no estado está sempre a postos por você. Para uma casa sem, chama Clean. Para uma empresa sem, chama Clean. Para uma vida sem, chama Clean. Pra cá tem controle sim. Clean na voadora, Clean no rapidinho, Clean no venenoso, Clean no zumbidinho. Quer tranquilidade, conte com a Clean. Pra cá tem controle sim. 32226444. Pra cá tem controle sim. Controle profissional de pragas é na Clean. É quase meio-dia e você não sabe o que vai comer. Chama o Tonho de Martinha, vem pra cá conhecer. Tem rubacão e arroz de queijo coalho, frango sertanejo com cebola e alho, pernil no mel de engenho com 12 temperos, bem condimentado, te pega pelo cheiro. Cada pedacinho do sertão puxa o sabor do fundo do coração. Tonho de Martinha, comida lá de nós, comida quentinha. Tonho de Martinha, comida lá de nós. Essa já sua quentinha. F5, conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. Cuidando. Petróleo Torres. Fábio Bernardo. 12h47. Muito bem, 12 horas e 47 minutos na Paraíba. Fábio Augusto, prefeito Cícero Lucena, esteve hoje pela manhã no bairro do Bessa, mais precisamente no mercado público do Bessa, assinando a ordem de serviço para a recuperação, reforma daquele importante ponto comercial daquela área da cidade, Fábio Augusto. É verdade, viu, Fábio? O investimento será superior a R$200 mil e há muito tempo aquela região ali do Bessa estava precisando de um melhoramento no seu mercado público. E hoje, pela manhã, o prefeito esteve juntamente com vários secretários, entre eles Fábio Carneiro, vários vereadores estiveram presentes também para dar a assinatura da ordem de serviço para a reforma do mercado público do bairro do Bessa, para a obra já ser iniciada de imediato, viu? Volto a repetir, R$210 mil de investimento. O prefeito Cícero Vamos Lucena? ouvir o prefeito. Eu fico muito feliz quando cada ato nosso demonstra o olhar, o cuidar dos problemas que tem a cidade, mas principalmente da solução. E aqui é um exemplo disso, um mercado que estamos atendendo a reivindicação dos que aqui trabalham e daqui também que vem fazer a feira, dotando de melhor estrutura de segurança, dotando de reformas de banheiro, de piso desse bairro e desse mercado. Isso me deixa muito feliz, porque dessa forma estaremos avançando e pensando no futuro dessa cidade. O senhor acaba de anunciar também um grande terminal de integração que deve interligar. Tá aí o prefeito Cícero Lucena, Fábio. Pois é, são R$210 mil investidos, que serão investidos nessa reforma e ampliação do mercado público do bairro do Bessa, que entre a gestão e a gestão foi um mercado que foi esquecido. Mas, Fábio, deixa eu trazer também a fala do vice-prefeito da capital, Léo Bezerra, que nós conversamos com ele para falar um pouco sobre política, principalmente sobre essa questão do PSB. Pelo governador, o governador disse que está tudo bem, muito obrigado, que é para continuar com o apoio a Cícero, que é a favor da manutenção de Léo, mas sabe que o partido tem as suas decisões internas, certo? Tem outros dirigentes que querem opinar, e para isso nós fomos conversar com o Léo Bezerra, ele que é vice-prefeito e é o secretário
do partido, né? Vamos perguntar a ele. Léo, e o PSB, Léo? Quando já vai iniciar ou não os debates para as eleições de 2024? Visto que praticamente a eleição já está batendo na porta. Vamos ouvir, Léo. Tibério Limeira, com o presidente Gervásio, para sabermos quais são as diretrizes do nosso partido, não só aqui em João Pessoa, mas no cenário estadual e no cenário federal. Nós temos a condição do vice-presidente Geraldo Alckmin, que é do nosso partido, e tenho certeza que nós buscamos cada vez mais crescer o partido. E aí é justamente o que nós queremos, que o PSB possa trazer novos candidatos para a nossa coligação e para a nossa chapa de vereadores, sem tirar pessoas de outros partidos, sem esvaziar outros partidos. Nossa intenção é crescer cada vez mais o PSB em João Pessoa e na Paraíba, capitaneados pelo governador João Azevedo, pelo presidente Gervásio e pelo presidente Tibério Limeira. Então eu tenho muita satisfação em fazer parte do PSB, um partido que me deu regra e compasso, ao qual fui eleito o vereador mais bem votado na eleição passada para vereador, e hoje estou na condição de vice-prefeito do PSB, ao lado do governador João Azevedo, nessa parceria com o prefeito Cícero. Então é com muita tranquilidade, com muito diálogo, respeitando os partidos, que nós vamos conversar, dialogar, discutir em uma mesa redonda, como o governador João Azevedo sempre fez, e tentar trazer o mesmo agrupamento que deu o suporte ao governador João Azevedo, também que possa estarmos juntos na campanha do prefeito Cícero Lucena. Agora, prefeito, e as discussões internas do PSB? O senhor defende que já deva começar já de imediato, pensando em 2024, ou ainda está muito cedo? Na verdade, o partido não pode parar. O partido vem dialogando e vem discutindo também sobre a eleição. Mas o foco agora é trabalho, desenvolvimento. No último evento do PSB, nós tivemos mais de 70 prefeitos filiados ao nosso partido. Então chegou o momento de trabalhar, trazer novos ares, trazer novos pensamentos para dentro do PSB, e eu tenho certeza que vamos marchar juntos na próxima eleição, nessa parceria do agrupamento político do governador João Azevedo, compondo e ajudando o prefeito Cícero também aqui em João Pessoa. Por falar no governador João Azevedo, ele sempre está defendendo a manutenção da chapa Cícero e Léo. Como é que o senhor enxerga isso? Bem, primeiro, com muita satisfação. Ter o nome lembrado sempre é muito gratificante, e ainda mais pela maior liderança do Estado, que é o governador João Azevedo. Eu fico muito feliz e agradecido não só pela lembrança dele, mas pelas portas sempre estarem abertas para esse jovem aqui que sonha por uma João Pessoa cada vez melhor. Eu tenho um sonho de, como vereador, e trazer inúmeros projetos, revolucionar a habitação, a saúde de João Pessoa, e eu recebi essa missão não só do meu partido, mas do governador João Azevedo, de estar ao lado do prefeito Cícero, compondo esses projetos e melhorando a qualidade de vida da nossa população. Então eu sou muito grato ao governador João Azevedo por toda a abertura que ele sempre me dá. Sou muito grato ao prefeito Cícero pelas aberturas que ele me dão, e podem ter certeza, se eu tiver que dar o meu sangue para melhorar cada vez mais essa cidade aqui, eu vou dar. Sou suspeito em falar pelo amor que eu tenho a João Pessoa, pela identidade e a identificação que eu tenho por essa cidade, e eu vou trabalhar e vou responder com muito trabalho e com muita dedicação. Fábio, o que a gente nota é aquilo que a gente sempre vem comentando aqui. Há uma afinidade muito grande entre Cícero e Léo Bezerra, certo? Os vereadores, acho que quase a totalidade da bancada governista na Câmara defendem a manutenção do nome de Léo. Inclusive vereadores de outras legendas também, certo? Defendem a manutenção de Léo, porque Léo passou pela Câmara, diz que Léo está fazendo esse elo, que está muito bem entre a Câmara e o Executivo. Ou seja, então tem tudo, acho que tem todo um cenário favorável para a manutenção dessa chapa, que foi eleita em 2020 e, quem sabe, voltar a disputar em 2024. Há toda vamos dizer assim, um frisson maior. Primeiro, a gente sabe o seguinte, né? Que quem vai para a reeleição sempre chega no período eleitoral com a perspectiva de vitória. Não é isso. Cícero Lucena, são todos, né? São todos. Quem vai para a reeleição, desde o Instituto da Reeleição, chega com uma boa vantagem para conseguir se reeleger. Então, a classe política fica olhando para essa vaga de vice, porque entende que em Cícero sendo reeleito, como poderá estar comandando a principal cidade do estado, vai querer entrar no jogo de 2026, automaticamente o vice vai ocupar por quase 2 anos
a maior prefeitura do estado, que é a prefeitura da capital. Agora, além de tudo isso que você falou, da afinação de Léo com o prefeito Cícero Lucena, do apoio da bancada governista à manutenção de Léo como vice, o próprio governador João Azevedo se manifesta toda hora. Toda hora, não é o presidente do partido do PSB na Paraíba, mas é quem que dá as cartas do PSB aqui na Paraíba. A maior liderança, né? É a maior liderança do estado. Já disse, ó, por mim tá dado o aval, Léo permanece, Cícero querendo, sabe? Obviamente a gente ainda tá distante do processo eleitoral de 2024, mas tudo leva a crer, primeiro, na manutenção da aliança Progressistas PSB, Cícero e o PSB, e a manutenção do nome de Léo como companheiro de chapa do prefeito Cícero Lucena. O cenário aponta para isso, Fábio Augusto. Fábio, mas eu acho delicado quando se fala, o cenário ainda está um pouco longe. Realmente tá. Quando a gente para analisar aqui, quase 1 ano e 5 meses, né, da próxima eleição. Mas em política, você sabe, política tem que ser tratada, tem que lidar dia a dia. Todo dia tem que se discutir a política. A gente viu em 2018 Luciano Cartacho, não, perdeu o bonde. Em 2020 do mesmo jeito, eu só quero gestão, e esqueceu, pelo menos até onde a gente viu. Então, onde ele declarava, são falas do ex-prefeito e hoje deputado estadual Luciano Cartacho, deixou a política de segundo plano. Tanto que nas eleições de 2020, a candidata dele foi a 5ª colocada, amigo. A 5ª colocada nas eleições, o prefeito bem avaliado, gestão dele bem avaliada, mas apontou sua sucessora e no entanto, não fez a política. A base que ele tinha, uma base sólida, uma base grande, foi indo para um lado. Cícero, quando se colocou no cenário, muita gente já migrou. Muita gente que sabe que Cícero tem aquele trejeito dele de fazer a política, um diálogo. Nilvan também puxou uns para um lado e Cartacho foi meio que perdendo. Ficou praticamente só com a ex-candidata a prefeita aqui de João Pessoa, que é a professora Edilma. Mas não é o caso de Cícero, né? Cícero já é candidata à reeleição natural. Cícero, a gente lembra, teve um evento, acho que no início do ano, ou foi no final do ano passado, nem me lembro. O Republicanos chamou para um domingo para anunciar apoio a Cícero. O impasse, se é que existe impasse, está na questão da vice-prefeitura. Justamente. Muito mais questão. Por causa disso. Como eu disse, todo mundo querendo a vaga de Léo, pensando em Cícero deixar a prefeitura em 26 e quem for o vice assumir o comando da prefeitura. Mas, repito, eu acho que isso já é prego batido. Essa questão da aliança do PP-PSB, acredito que é prego batido de ponta virada. A questão maior vai ser essa, né? O povo, o olho grande nessa possível cadeira que Cícero possa deixar mais à frente e quem sabe o futuro vice-prefeito assumir o comando da capital. Pois é. Eu acho que a confusão maior tá na oposição, viu? A oposição tá tendo problema aqui em João Pessoa. Você tem o campo lá, o campo bolsonarista, Valber Virgulino, Nilvan Ferreira, Cabo Gilberto, e agora vem de paraquedas Marcelo Queiroga. Segundo a mídia nacional, o ex-presidente Jair Bolsonaro teria dito ao presidente nacional do PL, o morcegão Valdemar da Costa Neto, dizendo, lá em João Pessoa o meu candidato é Marcelo Queiroga. No mesmo dia que saiu essa notícia, Valber Virgulino anunciou que deixaria o PL, Nilvan Ferreira idem, e ninguém sabe como é que tá a questão da direita. O porta-voz do PL aqui, que é o Bruno Roberto, que é o único que fala pelo PL. Você procura o Elton Roberto, amigo velho, a coisa mais difícil do mundo do Elton Roberto responder uma mensagem sua. Você procura Caio faz anos que Caio não aparece na Assembleia. Isso é verdade, viu, amigo? Quem vê Caio Roberto ali na Assembleia, nos corredores, no plenário da Assembleia, coisa mais difícil do mundo. E não é de hoje, Quem é o presidente do PL de João Pessoa? Não é Cabo Gilberto? Não fala não? Gilberto, mas... Tá em Brasília. Cabo Gilberto é aquela coisa, né? Que tá chegando agora, tá começando a dar... Quem dá as cartas é o Elton Roberto, rapaz. E o Bruno Roberto veio semana passada para defender o nome de Marcelo Queiroga. Ou seja, então, a mídia nacional tem razão que Bolsonaro possa ter dito, na Paraíba...
o meu candidato lá é Queiroga. Queiroga e pronto, vai ser Queiroga. E ponto final. E tem o outro lado, o lado do PSDB aí, que... Tem Rui Carneiro. Tem Rui Carneiro. Aí Pedro Cunha Lima diz, qualquer coisa eu posso ser o candidato lá. Tô aqui. Aí do campo mais à esquerda, aí tem Luciano Cartacho, Cida Ramos, que dizem que querem ser candidato a prefeita pelo PT. Aí o presidente estadual do PT, Jacques Macedo, disse, rapaz, eu acho que o PT não deve disputar a prefeitura de João Pessoa. Nós precisamos unir o campo mais progressista para derrotar a direita. A direita são esses nomes aí. Enfim, por enquanto, a certeza que a gente tem é que Cícero Lucena será candidato à reeleição na capital e acredito eu, tendo companheiro de chapa novamente, o ex-vereador, o atual vice-prefeito Léo Bezerra. Por falar em eleição, alô, Bahia. Fica na sintonia, daqui a pouco a gente vai falar sobre Bahia, vai falar sobre cenário eleitoral, vai estar recebendo um convidado que está se propondo a entrar na vida política para disputar a prefeitura de Bahia em 2024, por isso eu chamo a sua atenção. Quero colocar uma rodada rápida de ouvintes aqui, vou começar logo aqui, porque tem alguns assuntos importantes para a gente debater aqui no F5, viu, seu Luciano Coxinha? Primeiro ouvinte dessa rodada. Alô, boa tarde. Boa tarde a todos do F5, eu me chamo Renato Lima. Sobre essa questão da enquete aí, o governo Bolsonaro está tentando, desde há um tempo atrás, colocar a mulher, né? Botar ela semi-polêmica, presidente do partido, dizer que ela não quer saber de política, deixa ela quieta, mas para fortalecer ela está sempre nos holofotes. Porque Tarcísio atrapalha sim Bolsonaro. Né? Porque sempre família, ele chega do novo, se fortalece, é candidato à reeleição, é o atual governador, então está com poder imenso. Caso ele entre, vai ter que baixar a cabeça para o mesmo, da ala. E com certeza eles não vão querer que Tarcísio seja o candidato. Meu amigo Renato, fez uma boa leitura. Será que a família Bolsonaro vai aceitar Tarcísio sendo o candidato da direita em 2026? Boa avaliação do nosso ouvinte. É uma Renato sombra, Lima. viu, Fábio? Não deixa de ser uma sombra, viu? Não deixa de ser uma sombra. Abraçar o meu amigo Jorinho Toscano. O advogado está na escuta do programa. Abraço, meu querido Jorinho Toscano. Mais um ouvinte aqui no F5, DJ Coxa. Fala, Pedal Jampa. Boa tarde, Fábio Bernardo e a todos da bancada da POP. Queria dar os parabéns aí para o governador João Azevedo, que está criando essa área de proteção ciclista aí, da Estação Ciência até o Centro de Convenções. Está de parabéns. E agradecer também pelo empenho da CAGEP em ter realizado o concerto do vazamento aqui no Baú do Estado, próximo ao Colégio HBE. Valeu? Obrigado. Tá todo mundo pop. Valeu, Pedal Jump. Agradecer o nosso Paulo Felipe da Cagepa. Prontamente atendeu o chamado, o pedido e mandou consertar o vazamento ontem lá no bairro do Estado. Os dois estão liberados, Luciano Coxinha. Mais um ouvinte. Alô, boa tarde. Boa tarde, Fábio Augusto. Aí não é só os partidos que desejam essa manutenção, não. Nós mesmos, que somos moradores de João Pessoa, que nunca vimos uma união assim entre um prefeito e um vice-prefeito. São muito unidos, trabalham juntos e tem que se repetir. Essa parceria de Cícero e Léo, tanto bem como a do governador. A coisa está fluindo, está funcionando. E quando está funcionando, tem que continuar. Um abração, meu irmão. Valeu, meu amigo Arroz aí. Qual o partido que Arroz está, Fábio Augusto? Não sei, Fábio. Hoje ele faz parte do grupo do Republicanos que está com o pastor Jutaí. Pastor Jutaí. É Arroz que já foi suplente vereador aqui em João Pessoa. Vereador. Disputou algumas eleições. Ele é uma grande liderança ali daquela região ali. Eu toda vez esqueço. Varadouro, Ilha do Bispo, aquela região. Ilha do Bispo, é verdade. Mais um ouvinte, Coxa. Alô, boa tarde. Fábio Augusto,
concordo muito com a sua avaliação, gosto muito das suas avaliações políticas, mas infelizmente você deu errado aí. Quando você fala que Cartacho tinha um grupo político que tinha um know-how bom para concorrer que abandonou, Cartacho simplesmente cometeu o erro que Ricardo cometeu, escolheu um candidato que não era muito conhecido, achava que estava com a bala toda e ele foi um péssimo prefeito. Cartacho, eu vou comparar com você, eu acho que ele foi pior do que Chico Franca. E Cartacho, me desculpe, ganhou a eleição porque a Agra apoiou no primeiro, certo? Com aquele rompimento de Agra com o Ricardo. Cartacho foi candidato e ganhou. E na segunda eleição, o candidato que se apresentou foi Cida. Infelizmente a Paraíba ainda é muito machista. João Pessoa ainda é muito machista, muito tradicionalista. Porque João Pessoa nunca teve uma prefeita mulher. Entendeu? E eu acho que já deveria ter essa hora com Cida, mas infelizmente Cartacho ganhou a eleição, mas Cartacho é fraco. Valeu, Rafael Jaburu. Eu vou concordar com o Jaburu uma coisa. O prefeito Luciano Cartacho comandou essa cidade por 8 anos e ele não criou um grupo para chamar de seu, Fábio Augusto. Pra você ter uma ideia, Cartacho, repito, foi prefeito por 8 anos. Discorde você. Foi prefeito por 8 anos, não tem um vereador aliado na Câmara da Câmara. Não da fez capital. um único vereador da base dele. Nenhum. Um único para dizer, ó, o grupo político de Cartacho elegeu um vereador. Não fez um. Ele tem um grupo, rapaz. Quem é o grupo de Cartacho? Lucélio, professora Maísa, Zena de Bezerra. Esse é o grupo de Luciano. Aí não tem ninguém com um mandato eleitoral. É o grupo Aí dele. você pode até... Jaburu fez uma comparação importante que Ricardo, em 2012 e 2016, quis impor candidatos, né? Em 2012 que impôs Estela, que depois se tornou deputada, e quis impor em 2016 Cida, que depois tornou-se deputada. Mas Jaburu, Ricardo, digamos assim, errou nesse ponto, mas conseguiu formar um grupo. Hoje você tem, por exemplo, Cida Ramos defendendo Ricardo Coutinho lá na Assembleia Legislativa da Paraíba. Tem Estela Bezerra, que eu não tenho dúvida que mais dias, menos dias, vai assumir o mandato de deputada federal. Acho que Luiz Couto deve abrir vaga, porque Estela é suplente de deputada federal. Você tem, por exemplo, vereadores espalhados pela Paraíba que defendem Ricardo Coutinho, né? Mas a gente não viu isso acontecer, por exemplo, com o ex-prefeito Luciano Cartacho. Qual o vereador que defende Ricardo Coutinho hoje? Hoje você... Não, Marcos Henrique, mas não, mas negativo. Marcos Henrique defende. Ricardo Coutinho, hoje quem defende Ricardo Coutinho? Luiz Couto, Câmara Federal, Assembleia Cida Ramos, morreu o boi. Marcos Henrique defende Ricardo E Coutinho. Ricardo Coutinho Ricardo Coutinho deixou de estar no poder quando? Não, eu tô dizendo que Ricardo, para o que ele fez, eu quero dizer isso. Para o que ele fez, o legado que ele deixou, as pessoas que ele ajudou, o ciclo dele até que é pequeno. Mas faça diferentemente de Cartacho. Compare com Cartacho, que é deputado. Não tem ninguém. É isso que eu estou dizendo. Cartacho não criou um grupo para... Até os vereadores que eram cartachistas, que a gente sabe que tem um monte de vereador em João Pessoa que eles estão do lado de quem for o governo, né? É verdade. Muitos, inclusive, amigos nossos aqui. Muitos amigos de Petrônio, amigo meu, amigo seu, Cícero deixou... eu falo legado, spoiler de você poder contar, esse cara é meu, esse aqui eu fiz, esse aqui sempre vai estar comigo. Cícero deixou o Rui Carneiro. Pronto, quer dizer, antes de Cícero ser prefeito, voltar a ser prefeito. Fabiano Lucena, que desistiu da política. Fabiano Lucena desistiu porque ele quis. Fabiano Lucena. Pois é. Irmão, entenda, vocês não estão entendendo minha pergunta. Como vocês estão dizendo que Cartacho não deixou um legado político, de políticos. Cícero também não deixou, com exceção de Rui, que o traiu, né? Rui virou as costas a Cícero e traiu Cícero. E eu gosto de Rui, estou sendo bem sincero. Ricardo Coutinho tem 2. Luiz Couto, Estela, que creio que assume o mandato lá na frente, assume a Câmara Federal, e Cida Ramos na Assembleia. Morreu o boi. Você pega Cássio Cunha Lima. Olha que Cássio há muito tempo fora do poder.
Cássio hoje tem um spoiler maior. Tá, mas porque tem a prefeitura de Campina Grande, né, amigo velho? Você não sabe que é assim, quando o cara perde o poder. Eu não sei se a prefeitura é tão de Cássio, não. Mas é. Não sei. Mas é. Romero ou Mas Romero é. não, Bruno. Sim, era Romero. Sim. Sim. Saiu Cássio, ficou Romero. Tanto é que o filho de Cássio foi candidato a governador e foi muito bem votado. Mas, concretamente, vamos fazer essa análise. Luciano Cartacho, 8 anos de prefeito, ele não conseguiu eleger um vereador para chamar de seu. Tentou o Zênio, deputado estadual, sabe? Como o Ricardo lá o atrás vice-presidente do tentou Senado, que também é um político de proa do Estado. Foi prefeito de Campina 2 vezes, né? Senador eleito. Tem um grupo dele? Tem vereador em Campina Grande que segue veneziano, rapaz. É? Quem? Tem, é porque a gente tá distante de Campina Grande, mas tem vereador. Tem prefeito, veneziano tá filiando vários prefeitos aí ao partido. Mas aí não é a figura, é o partido. Né? Sim, mas tem, Pedro. Agora eu volto pra... Você não, citou ele tá com mandato. Você né? citou aí Luciano Cartacho. Tem quem? Lucélio, que está hoje no Sebrae, porque apoiou o governo do Estado, porque voltou o PT. Enfim, eu acho que Luciano Cartacho... E assim, todo mundo sabe, quem me acompanha sabe que eu sempre fui um crítico à gestão de Cartacho. Mas, cara, não dá. O cara foi prefeito de João Pessoa por 8 anos. O cara não é reeleito prefeito de João Pessoa por acaso. Por acaso. Foi vice-governador, é deputado estadual. É porque, Fábio, quem perde uma reeleição tem que ser muito incompetente, como foi Bolsonaro, por exemplo. Mas perdeu, né? Perdeu, mas é raro você perder uma reeleição. É muito raro. Eu falo de executivo, né? Presidente, governadores e prefeitos. Perde quem é muito incompetente. Bolsonaro perdeu porque foi incompetente, sabe? Mas assim, Cartacho fez aquela gestão feijão com arroz. Não teve nada de excepcional. Mas foi 8 anos, né, Pedro? Foram 8 anos, foram 8 anos. Ó, estão dizendo aqui, ó. Fábio, Olímpio Oliveira segue Vené. Marinaldo apoia Vené. Isso deve ser... Olímpio, eu acho... Devem ser vereadores de Campinas. Olímpio deve ter voltado agora, já que teve essa aproximação de veneziano com o grupo, Cunha Lima, né? Pois é, vamos continuar com mais ouvintes aqui no F5? Alô, boa tarde. Boa tarde, F5. Fabão, secretário de Defesa aí do Consumidor do PROCON, Roger Guerra, foi exonerado, né, pela prefeitura. De fantoche disse que foi a pedido, né? Mas só bastou o homem dizer que tinha caneta na mão para multar os donos de postos, distribuidoras que praticavam aí os abusos na sociedade, que o prefeito logo exonerou o homem, né? Isso quer dizer... O PROCON antigamente era visto como um órgão de fantoche que não trabalhava. Quando chega alguém para mostrar serviço que contraria os interesses dos empresários, que teoricamente são apoiadores de campanhas políticas, logo são exonerados, né? O Brasil vai sem vergonha. Valeu, Flávio. Flávio, eu confesso, eu não vou opinar porque eu não tenho mais informações. O que eu li, Flávio, na imprensa, estou apenas compartilhando o que eu li em alguns blogs, inclusive alguns de pessoas que eu tenho como de credibilidade, é que o Roger Guerra teria pedido exoneração para defender um cliente dele, ele é advogado, numa causa que ele vinha lutando há muito tempo e que nos próximos dias ele estaria voltando para o PROCON. Essa foi o que eu li. Não tenho a informação mais precisa. O próprio prefeito Cícero Lucena ontem, quando questionado pela imprensa, disse que nos próximos dias Roger estará voltando. Vamos acompanhar para ver se o seu raciocínio tem fundamento ou não, meu querido Flávio Cavalcante. Mais um ouvinte, Coxinha. Alô, boa tarde. Boa tarde, F5, José Francisco, Jardim São Paulo. Olha, essas avaliações de Cícero Lucena, eu acho que estão sendo feitas muito pelo lado da paixão, da admiração. É aquela coisa, que tem gente que admira Bolsonaro, tem gente que admira Lula. Então, acho que essas avaliações estão sendo feitas por esse lado da paixão. Eu acho que devia se avaliar pelo lado da administração de Cícero Lucena, que é uma inércia, não tem uma dinâmica para atender às necessidades do dia a dia de João Pessoa. Obrigado, boa tarde. Obrigado, meu querido Zé Francisco. Tá pé da vida com a gestão do prefeito Cícero Lucena. Tá aí o Zé Francisco do Jardim São Paulo. Vamos ouvir o que é. Cícero e Vitor Hugo, que sentaram, acho que foi hoje, Fábio Augusto. Sentaram hoje pela manhã, anunciaram a criação de uma nova via ligando Cabedelo a João Pessoa.
Daqui a pouco eu trago as informações. Ju, você ia falar alguma coisa. É só dar um alô rapidinho aqui, rapaz. Fala o pessoal do povo. YouTube, pra Arthur de Nova Mangabeira, que sempre deixa um comentário no iniciozinho do programa, lá no canal F5 Online no YouTube. E ele também acompanha a gente no Facebook. Então ele é multiplataforma, YouTube, Facebook, 89.3 FM. Tem Diego Prado também, disse tudo normal por aqui. Não sei se vocês perguntaram alguma coisa, viu? Mas ele disse tudo normal por aqui, boa tarde. Coisa boa, tudo normal por aqui também, tudo feliz. Professor Reginaldo Guedes, mande meu alô aqui pra Picuí, rapaz. Alô, Picuí, terra da carne de sol, aquele abraço. Faz uns dias, né, Reginaldo, que a gente não manda aquele alô, um cheiro, viu? Obrigada. A culpa é de Ju, viu, Minha Reginaldo? não, viu? Ela disse que tem gente que fala demais, ela disse, ela falou porque o Pepa não tava na hora. Ó, Vanessa Carneiro, minha comadre, também tá aqui com a gente, e o Vinícius. Zé Divandro, também do Padre Biapina, nosso fiel ouvinte do mesmo jeito. Honorato Silva, manda um alô também para o Honorato. Um alô, Honorato, obrigada, viu, por acompanhar a gente, compartilhar a live, dá aquele like. Esmeraldo Gomes, tem comentário do Nublense aí? Não, Nubank, a gente já falou. Não vamos aperrear o Pepa não, que ele tá tomando chá aqui. Pois é, olha, compartilha a live, dá aquele like, porque assim o YouTube distribui para mais pessoas. A nossa transmissão fica aqui, ó, disponível para quem quiser ouvir, assistir mais uma vez, viu? A gente também está no Radiosnet, aí várias plataformas para quem quiser acompanhar o F5 na Pop. Muito bem, deixa eu registrar também aqui a audiência de Mônica Maria, tá aqui dando um alô. Deixa eu ver aqui quem também tá mandando um boa tarde. É o Willames Pequeno, no 8809-8989. Deixa eu ver aqui também esse aqui. Deixa eu ver quem aqui é, porque tem gente que não monta o nome, sabe, Ju? Mas tudo bem, daqui a pouco eu olho mais, que eu dei uma... Atrapalhou aí, foi? Atrapalhei-me aqui no WhatsApp. Atrapalhei no WhatsApp. A gente precisa cumprir um intervalo comercial, mas deixa eu ouvir primeiro o que a metralhadora tem pra dizer. Fala, metralhadora Reinaldo Chacon. Boa tarde, Fábio Bernardo. Boa tarde, Juliana. Boa tarde, Coxinha. Aqui é Reinaldo Chacon. Ontem eu fui atacado por esses dois repórteres que me chamaram de doido. Mas quando eu combato o bolsonarismo, quando eu falo desses doentes bolsonaristas, olha o que está acontecendo. A Polícia Federal prendeu hoje um cientista da UNB que invadiu o palácio do Planalto. Quer dizer, um cientista aloprado por bolsonarismo. Então, quer dizer, quando eu falei de Vini Júnior, que ele podia ter estudado mais um pouquinho, ter votado em outra pessoa, e votou no bolsonarismo, ele e a família, esses dois me chamaram de louco, né? Me chamaram de louco. Cara, louco são vocês, ineptos, só falam uma besteira aí na rádio aí, entendeu? E eu sou o Ricardo Coutinho indo e voltando. Boa tarde. Rei, tenha calma, Rei. Essa sua forma de querer atacar as pessoas não é boa. Tá muito parecido, Rei, assim, você sabe do carinho que eu tenho com você, mas tá muito parecido com os bolsonaristas, rapaz, que ligam pra cá, mandando mensagem, todo abusado. Pepa não é bolsonarista, Fábio Augusto não é bolsonarista. Aqui ninguém é bolsonarista, lulista, a gente é jornalista. Obviamente cada um tem um ponto de vista e eu acho também, assim como o Petrônio falou, acho que você vacilou ontem. Só porque Vini Júnior votou em Bolsonaro, apoiou o Bolsonaro, ele merece sofrer ataques racistas. Gosto muito de tu, Rei, mas tenha calma, devagarzinho, assim é bom demais. 1318, Luciano Coxinha. Descubra porque a Boa do Brejo é a melhor cachaça do mundo, rapaz. Ela é suave, é transparente, é aveludada, não queima na boca e tem um puro aroma da cana-de-açúcar. É ideal para todas as ocasiões e todos os tipos de drinks. E agora você pode ter a Boa do Brejo no seu comércio ou ser um revendedor da melhor cachaça do mundo. É só ligar, Pepa, 83 98801 3717. 83 é o DDD da Paraíba e o número é 98801 3717. Você também pode acessar o Instagram oficial Boa do Brejo, uma cachaça que é nossa. Boa do Brejo, Pepa Torres é de Areia, cidade que foi reconhecida como a capital da cachaça. Ei,
Escuta isso, chegou a cachaça boa do Brejo, lá de Areia, e você só vai saber porque ela é boa mesmo se provar. Chama! Cachaça boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. 13h19. A metralhadora Reinaldo Chacon já mandou uma mensagem aqui. Ele foi mal, vou saber me reportar melhor. Apenas me exaltei. Isso mesmo, Reinaldo Chacon. Coxa, o intervalo comercial é rapidinho. Eu volto já já. Alô, alô, Bahia. Daqui a pouco. Eu quero a sua audiência, Bahia. A gente volta já. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Programa F5. Oferecimento. Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Cachaça boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Chegou em toda a região a cachaça boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Ela é suave, macia e pura. Boa do Brejo, a boa de verdade. Cachaça boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. É quase meio-dia e você não sabe o que vai comer. Chama o Tonho de Martinha, vem pra cá conhecer. Tem rubacão e arroz de queijo coalho, frango sertanejo com cebola e alho, pernil no mel de engenho com doce temperos, bem condimentado, te pega pelo cheiro. Cada pedacinho do sertão puxa o sabor do fundo do coração. Tonho de Martinha, comida lá de nós, comida quentinha. Tonho de Martinha, comida lá de nós. Peça já sua quentinha. O Geisel agora tem a melhor opção. A nossa nova unidade está no melhor do Geisel e conta com uma equipe de craques no atendimento, lojas e facilidades no pagamento. Parcelamos em até 3 vezes, aceitamos todos os cartões e você ainda recebe descontos e cashbacks nos aplicativos Abastece Aí e Mais Opção. João Pessoa tem cada vez mais opção. A rede de postos que mais cresce no estado está sempre a postos por você. Para uma casa sem, chama Clean. Para uma empresa sem, chama Clean. Para uma vida sem, chama Clean. Pra cá tem controle sim. Clean na voadora, Clean no rapidinho, Clean no venenoso, Clean no zumbidinho. Quer tranquilidade, conte com a Clean. Pra cá tem controle sim. 32226444. Pra cá tem controle sim. Controle profissional de pragas é na Clean. O assunto é plano diretor. Na sua opinião, o que João Pessoa precisa? Mais ônibus nas ruas e ciclovias. Mais saneamento. Mais árvores, parques e praças. Mais creches. Mais moradias populares. Quer discutir o plano diretor? Vem para a Câmara Municipal de João Pessoa. Participe das audiências públicas com os vereadores. Câmara Municipal de João Pessoa, a casa do povo. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. Cuidando. Petróleo Torres. Fábio Bernardo. 13h23. Alô, alô, você que mora no bairro do Geisel e região. A rede de postos que mais cresce no estado tem uma nova unidade no melhor ponto do bairro da Zona Sul de João Pessoa. O Opção Geisel. Parcela em até 3 vezes em todos os cartões e ainda tem descontos e cashback nos aplicativos Abastece Aí e Mais Opção. Rede de postos Opção, a que mais cresce no estado, está sempre a postos por você. O Geisel agora tem a melhor opção.
A nossa nova unidade está no melhor do Geisel e conta com uma equipe de craques no atendimento, lojas e facilidades no pagamento. Parcelamos em até 3 vezes, aceitamos todos os cartões e você ainda recebe descontos e cashbacks nos aplicativos Abastece Aí e Mais Opção. João Pessoa tem cada vez mais opção. A rede de postos que mais cresce no estado está sempre a postos por você. 13h25. Finalmente, depois de um grande parto, depois de muitas discussões de indas e vindas, foi instalada hoje a CPMI dos atos de 8 de janeiro, a sede dos 3 poderes em Brasília. Fábio, e não é CPI não? É CPMI, uma comissão parlamentar mista. Integrantes do Senado e integrantes da Câmara dos Deputados fazem parte dessa CPMI. E o deputado federal Arthur Maia, ele que é do União Brasil, Pepa Torres, Fábio Augusto Ju, ele foi o escolhido para presidir a CPMI. E a grande surpresa foi a escolha da senadora Elisiane Gama, do Maranhão, como relatora. A vaga estava meio ali que reservada para o senador Eduardo lá do Amazonas, mas acabou de última hora a senadora Elisiane Gama, ela que é do PSD do Maranhão, que teve muita participação na CPI da Covid-19, foi eleita, escolhida a relatora da CPMI. E tem paraibano nessa CPMI, Juliana Carneiro. Pois é, foi escolhido o nosso senador, o senador paraibano Veneziano Vital, que ele é vice-presidente do Senado, foi indicado pelo seu partido, o MDB, para compor a CPMI. Além dele, apenas o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, foi indicado como titular, e os senadores do MDB de Pernambuco e do MDB de São Paulo, Fernando Freire e Giordano, apenas Giordano ele se intitula, respectivamente, foram indicados como suplentes. O anúncio foi feito ainda na noite de ontem, para que Veneziano Vital do Rego integre aí a titularidade da CPMI pelo seu partido, o MDB. Aqui nós temos uma lista com... Quantos nomes aqui? Me confirma, Fábio, por favor. Estou conferindo quantos nomes no total. São 36. 36. Não, para a CPMI, não. São 36. Acho que são 18 senadores e 18 deputados. Eu tinha calculado aqui 32, mas está certo. Pode ser 16. Eu acho que é 18. Enfim, Veneziano, inclusive, foi como é que se diz? Escolhido pelo MDB, indicado pelo MDB, porque estava naquele momento das invasões à Praça dos Três Poderes, presidindo o Senado Federal, né? Isso. Presidindo o Congresso, já que na condição de vice ele ocupava a vaga do senador Rodrigo Pacheco, que estava viajando. Deixa eu mandar aqui um abraço para Fábio Serrano, tá na escuta do programa. Obrigado, meu querido Fábio Serrano. Professor União, Pepa, mandou um áudio aqui pra gente. Vamos escutar o professor União, que ele sempre traz informações sobre o esporte da Paraíba. Fala, professor Adenilson União Maia. Amigo Fábio Bernardo, o irmão Petrônio e o primo Fábio. Forte abraço. Estou eu aqui e o italiano Stefano Vanderlei. Primeira notícia, essa é a notícia em primeira mão, viu? O 13 acaba de dar entrada no seu novo presidente. Muita gente não acreditava, mas ele vai continuar. É o presidente campeão, nosso Bolinha, viu? Lá da Rutra. O nosso Bolinha vai renovar seu mandato como presidente do 13. Conversamos há poucos momentos com o nosso Anatólio, portanto, no Galo está tudo, como se diz, garantido. E vamos ter uma audiência, eu e alguns técnicos e professores de colégio estadual e também das escolas particulares, a volta da modalidade de futebol de campo aos Jogos Escolares da Paraíba. Há mais de 10 anos que a modalidade de futebol de campo está fora dos Jogos
E eu tenho certeza que o novo secretário de esporte, Lindolfo Pires, vai atender a nossa solicitação. Meu abraço, meu carinho e o meu respeito ao trabalho de vocês. Valeu, professor Adenilson União Maia, o Pelé da crônica esportiva da Paraíba, trazendo essa informação da confirmação da permanência, digamos assim, do Arthur Bolinha como presidente do 13 Futebol Clube. Valeu, professor União, fique sempre à disposição. Ball, em inglês. Bolinha era o que ia para... Ora, pois, as terras portuguesas, era uma casa portuguesa, com certeza. Ele não ia embora, né, se Bolsonaro perdesse a eleição? Bolinha dizia isso, que se Lula ganhasse, ele iria embora, mas talvez o título de campeão paraibano em 2022... Rapaz, Bolinha caprado. Bolinha aí foi uma baita entrevista com a gente aqui, inclusive, né? Ele, inclusive, é radialista também, gosta do microfone. Mas Bolinha tem que ter mais posição. Parece que Bolinha é libriano. Bolinha é meio indeciso. Ou pelo menos não cumpre o que diz que vai fazer. Ele disse que ia embora para Portugal se Lula fosse eleito. Lula foi eleito, ele não viajou. Ficou na Paraíba. Que fique, um cara arretado, empreendedor, empresário. Aí disse que ia deixar o 13. Já diz agora que vai ficar no 13. O Bolinha para voltar atrás nas decisões, viu? É verdade, Pepa. 13 horas e 31 minutos. Deixa eu trazer uma informação aqui. O governo federal anunciou nesta quinta-feira que vai reduzir impostos com o objetivo de reduzir o preço final dos carros populares em até 10,79%. A medida valerá para veículos com valor final de até R$120 mil. As medidas, segundo o setor automotivo, podem fazer com que os carros populares novos voltem a custar menos de R$60 mil. Segundo o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, o abatimento no preço final poderá ser ainda maior, já que o governo estuda permitir a venda direta dos carros a pessoas físicas. Hoje, a venda direta é realizada apenas para CNPJs, empresas. A modalidade é utilizada por locadoras e empresas de frete, por exemplo, para não incluir custos de logística e lucro das concessionárias, por exemplo. O governo federal parece que acerta, né? Afinal de contas, a indústria automotiva gera muitos empregos, e vamos falar sério. Carro tá muito caro nesse país, viu, meu amigo? Muito, muito caro. Carro popular batendo a casa dos 80, 90 mil reais. É o mínimo. Popular. O popular, viu? É. Então, de popular tem só o nome, né? De popular só o nome. Agora, eu torço, Fábio, para que, por exemplo, algum parlamentar, nossa bancada federal, ou parlamentares de outros estados, por exemplo, estendam concessões que são para hoje, por exemplo, para a turma do CPD, que é deficiente físico, taxistas, estendam também para os carros de aplicativo, entendeu? Façam uma regra bacana, porque, gente, vai aquecer a economia na venda de automóveis. E rende muito dividendos para os governos municipais, estaduais e o federal. Eu não sei porque até agora não colocaram em prática isso. O governo dá um incentivo, dá um subsídio. Né? Uma categoria tão sofrida. Sofrida, e hoje mas passou. Tem que ter uma regulação melhor para isso. Claro, né? Eu acabei de dizer, acabei de falar. Tem que ter uma regulação. E hoje todo um trâmite. Um pode ser, né? Qualquer um pode ser, né? Pode-se dizer motorista de aplicativo. Pois Basta ter lá na carteirinha. Aliás, o Brasil precisa regular urgentemente os aplicativos, e aí não só de automóveis, de transporte. A entrega de comida, né? Essas apostas que estão aí no foco, né, das denúncias, dos escândalos. Tem um monte de coisa que o nosso Congresso está dormindo. Né? O Congresso só quer saber de CPI. Tem muita coisa acontecendo no Brasil e passando aí, indo água abaixo. Muito bem, são 13 horas e 34 minutos. Deixa eu trazer uma informação de última hora, repassada para a gente aqui pelo nosso Albemar Santos, grande repórter do Mais PB, daqui da Rádio Pop, que diz o seguinte, viu? Reviravolta no caso do assassinato da professora Honorina Oliveira Costa, morta em Cuité em novembro do ano passado. O filho da vítima e a namorada dele confessaram o crime, segundo a Polícia Civil.
Os dois foram detidos no início do mês. O marido de Honorina, Antônio Abrantes, que é policial militar, tinha sido preso por suspeita de participar do crime, mas foi posto em liberdade após o filho confessar o assassinato. A conclusão sobre a dinâmica do crime avançou após a apreensão do celular do jovem de 17 anos. No dia do homicídio, ele fez o trajeto até o local onde foi encontrado o corpo do carro da própria mãe. O cabo vai dizer o quê do cabo que mata a própria mãe, hein? Não dá nem para continuar a informação. É inominável, como dizia o ex-poderoso presidente da República, o capitão Messias. Pepa, 13 horas e 35 minutos, eu pedi para chamar a atenção da cidade de Bahia, que a gente teria uma entrevista que tem tudo a ver com a cidade de Bahia. E ele já está por aqui. Apresente o nosso convidado e faça a primeira pergunta, Pepa Torres. Ô Fábio, estamos recebendo aqui o empresário, advogado, administrador Glicério Feitosa, mora na cidade de Bahia, empresário da cidade de Bahia. Vai colocar o nome à disposição no próximo ano para as eleições, é pré-candidato a prefeito da cidade de Bahia. E aí, já agradecendo, Glicério, a sua participação aqui no F5, já deixando a primeira pergunta, o porquê de você lançar seu nome aí, colocar à disposição do povo de Bahia para as eleições do próximo ano. Boa tarde, bem-vindo mais uma vez. Boa tarde Petrônio, Fábio Bernardo, Fábio Augusto, Juliana, Coxinha, boa tarde a todos vocês, boa tarde ao povo de Bahia que nos acompanha. E o motivo é claro, o motivo é que a gente merece, o nosso povo merece respeito, nosso povo merece ser respeitado, nossa cidade é uma cidade de muito trabalho, de muito valor, a gente não merece estar passando por o descaso que estamos passando. Temos que sair das páginas policiais e voltar às páginas políticas. Ô Glicério, já é uma decisão tomada, prego batido, ponta virada, não volta atrás, já tem partido. Fala um pouco de Glicério para os ouvintes do F5, o povo de Bahia que nos ouve certamente, João Pessoa também certamente nos ouve, a Paraíba toda nos escuta. Fala um pouco de você para a gente. Glicério Feitosa, tenho 36 anos, estou em Bahia há 21, quase 22 anos, lá é onde a gente empreende, tem nossos empreendimentos, nosso comércio, onde a gente empreende. Não é forasteiro. Podem querer pregar isso daí, mas é totalmente descabido, né? 22 anos? Essa pecha não pega em você, não? Não pega pelo... É muito simples, porque a partir do momento que a gente for usar certidão de nascimento para medir competência e honestidade, aí a gente vai começar a ter um preconceito até com o próprio nordestino aqui. Sim. Dentro do próprio Nordeste. Só porque eu sou do Ceará, ir para cá quer dizer que a cidade que eu escolho para empreender, para empregar, para gerar tributos, gerar impostos, construir, eu não posso escolher essa cidade para vê-la melhor, para vê-la de uma forma respeitada, para ver essa cidade de uma forma que tenha uma gestão respeitada e possa ser até copiada por outros municípios. Já tem partido, Glicério? Já é filiado a algum partido? Tenho. Atualmente estou filiado no União Brasil. União Brasil. União Brasil. O prefeito João Pessoa é de São José do Piranha, né? Isso. Mas nessa história, o cara tá há 22 anos, isso não é nenhuma desculpa. Agora, sério. O secretário de Educação da Paraíba é de onde? É do Ceará hoje. Ô, sério, agora você falou uma coisa, começou a entrevista. Primeiro, seja muito bem-vindo aqui à Rádio Pop. A gente tem um carinho muito especial pela cidade de Bahia. Bahia e João Pessoa são unidas, né? Agora, não é de hoje que a cidade de Bahia, meu amigo, parece que saiu do trilho, né? Já teve aquela confusão diante daquilo que a gente viu, lamentavelmente, que aconteceu com o ex-prefeito Berg Lima. Sai Berg, entra Noquinha, depois sai Berg, entra o vice-prefeito Luiz Antônio, aí o vice-prefeito é cassado, aí a Cinta assume o presidente da Câmara Noquinha, aí depois assume Quita, aí depois assume Noquinha, aí depois tem uma eleição, aí tem uma eleição suplementar, assume Luciene, uma eleição pela Câmara. Luciene de Fofinho tá lá e parece que a cidade continua pior do que estava. E tá lá sob liminar. Pode ser tá governando a qualquer momento. Ela já está caçada, na verdade. Ela está governando sob liminar. O que é que acontece com a cidade de Bahia, pelo amor de Deus? Você que está lá há 22 anos. Bahia hoje tem um problema crônico. Corrupção. Isso é fato. Eita. Não tem, pronto. Todos esses nomes que vocês falaram aí, por algum motivo, já tiveram seus nomes envolvidos com algum caso de corrupção. Para você ter uma ideia, se você colocar aí, fizer qualquer pesquisa básica aí no Google, por exemplo, colocar aí prefeita de Bahia, gestora de Bahia, prefeitura de Bahia não, talvez virão primeiro os sites institucionais.
Mas coloque aí, prefeita de Bahia. A notícia mais agradável que você vai encontrar talvez seja fulana de tal pretende lançar seu esposo vereador de João Pessoa. João Pessoa. A mais agradável. As outras são notícias que nos deixam envergonhados. Falo isso com toda certeza, porque é casos e mais casos de corrupção, casos e mais casos de TCE, Ministério Público, Polícia Federal. Ô, Glicério, agora o que vai diferenciar o pré-candidato Glicério dos demais? Como a população de Bahia pode enxergar em você um futuro prefeito que realmente vai colocar a Bahia nos eixos, vai tirar esse atraso de décadas que Bahia tem, que realmente consiga dar um norte para aquela cidade? Como é que a população vai enxergar isso em você? É muito fácil de fazer essa análise. Por exemplo, se pegar todos os nomes dos pré-candidatos que estão expostos aí nessa provável luta na pré-candidatura, é simples. Tire a política da vida de todos eles e tire a política da minha. Eu continuarei sendo Glicério Feitosa, empreendedor, comerciante, empresário, como queiram chamar, não vai fazer falta nenhuma. Eu não tenho envolvimento com um escândalo de corrupção. A palavra que define, a palavra que me rege é honestidade. Quando foi que você decidiu colocar seu nome à disposição da população de Bahia? É a primeira empreitada de Glicério na política? É a primeira empreitada, sim. Já fui convidado na eleição passada para ser vice de duas chapas que estiveram concorrendo. Das 3 mais bem colocadas, eu fui convidado por 2, mas não era o momento. Não era o momento, eu achei que o momento era de ficar nos bastidores. E de lá para cá a gente vem estudando o cenário e é o que você acabou de falar. A gente nota que não tem sorte. É um problema que, por mais que pode chegar com bastante ideias, com muitas prováveis soluções, mas quando chega lá trava. O sistema trava. E assim, nós estamos aí desde o final de novembro, que estamos fazendo visita. Claro, no início, que essa era a maneira errada de fazer política. Eu estava fazendo a política do varejo, visitando casas, conversando com o povo, tomando um café com um, comendo um biscoito, mas querendo saber o que realmente a população necessitava, o que realmente a população estava carente. Você fez esse estudo antes? Desde novembro a gente já está visitando casas, já estamos conversando com as pessoas. Conhece de fato a realidade? E estamos conhecendo de fato a realidade, a problemática que a população vem passando e não é de hoje. O União Brasil é comandado lá em Bahia por você, Glicério? Não é comandado por mim. União Brasil não é o partido do Capitão Antônio, né? Que ele foi candidato a prefeito pelo União Brasil. Foi ele continua afiliado ao União Brasil. Eu acho que você pensa em contar com o apoio do Capitão Antônio? Já é prego batido, ponta virada, Glicério permanece no União Brasil. Conversou com a Efraim Filho? Outra legenda. Não, conversei, eu tive uma conversa quando a gente decidiu, tive uma conversa com o Vitor Hugo. Efraim Filho, provavelmente vamos conversar agora esse final de semana. Já conversamos com os partidos. Vitor Hugo, prefeito de Cabedelo. Vice-presidente do União Brasil. Vice-presidente da União Brasil. Sobre o capitão, eu acredito que ele não esteja mais, salvo engano, nessa última agora para deputado estadual, acho que ele já foi pelos republicanos. Parece que sim, parece que sim. Então acredito que ele já não esteja mais, eu não vejo nem o nome dele sendo cogitado lá nesse início de pré-campanha lá, enfim. Sobre a questão de ser prego batido de ponta virada, eu posso dizer a você que é na questão da decisão. De disputar a prefeitura. A prefeitura em 2024. Agora, sobre a questão de partido, é algo que a gente tem conversado. Já sentamos com o Republicano, já sentamos com o MDB, já sentamos com o PSDB, já conversei com o Vitor Hugo, que já, assim que a Efraim estiver aqui, quer que a gente tenha essa conversa frente a frente, mas eu não tenho como afirmar que serei candidato na época pelo União Brasil. Isso eu não tenho. Agora, sério, Fábio Augusto, você aponta, né, problemas na cidade de Bahia. Vamos viajar no tempo, pegar um elevador, pegar o foguete de Efraim Filho e vamos lá para 2025, janeiro de 2025, Glicério eleito prefeito da cidade de Bahia. Já tem em mente o que fazer, os primeiros passos, porque a cidade requer pede socorro, um monte de coisa para ser feito. Salário atrasado em Bahia, né? Salário atrasado de todas as categorias. Inclusive, no podcast antes de ontem, eu até falei que todo o pessoal da educação tinha recebido. Quando foi ontem, o rapaz disse, não foi toda não, foi 70%. Então, tem aí, por exemplo, a educação está com salário atrasado. Médicos, amigos meus que trabalham lá no Benjamin Maranhão, receberam em janeiro, fevereiro, março, abril, maio.
Para um médico até que tudo bem, às vezes tem 3, 4 vínculos empregatícios, ele consegue se sair ali, né? Vai deixando aquela poupança forçada. Agora você imagina para aquele técnico de enfermagem, o técnico de radiologia, aquele seu José lá do mutirão que é maqueiro na UPA. E aí, por falar em saúde... Sim, mas a pergunta de fala. Ainda faltou. Vamos concluir. Vai fazer o quê? Quais os primeiros passos? Já tem rascunhado alguma coisa? Já temos muita coisa em mente e vamos continuar com as visitas para poder ter... A população é quem está nos dizendo o que necessita e o que precisa. Sobre a pergunta de Fábio é o seguinte, janeiro de 2025, a gente não pode chegar prometendo, nós temos que nos comprometer, o nosso compromisso é em fazer o básico. O básico, Glicério, como assim? Você chega com essa conversa, o básico não vem sendo feito nesses últimos anos. O básico, valorizar o funcionário. Ou você acha que chegar numa UPA lá, o funcionário da saúde ele vai estar satisfeito em atender com salário atrasado? A professora está indo para a sala de aula satisfeita? O pessoal da infraestrutura, que hoje lá está todo mundo já... Inclusive, tinha uma matéria aqui na internet agora que estava ameaçando a porta da casa da prefeita, a gestora. Então você acha que esse pessoal está satisfeito? Não está. Eu falo isso porque a gente empreende há mais de 20 anos, eu na direção com meu pai, mas assim, meu pai há quase 50 anos. E a gente só tem uma maneira da gente ver um funcionário feliz e trabalhando de forma satisfatória, quando ele está com, no mínimo, o salário em dias. Ele tem que estar com o salário em dias. O que é que motiva um funcionário a estar trabalhando, a estar se empenhando, a estar vestindo a camisa da empresa? Prefeitura. Naquele momento você tem que administrar como uma empresa, porque se você gastar mais do que entra, vai dar errado. É o que está acontecendo em Bahia hoje. Então tem que ser feito o básico. Tem que valorizar o funcionário público, tem que trazer todas essa problemática que a sociedade vem nos mostrando. Temos que trazer essa problemática para tentar começar a resolver. Não é querer resolver de forma macro, não. Começar da forma micro mesmo. E até porque sabemos também que não vai ser fácil, porque, como você disse, nós vamos pegar uma gestão, um negócio desastroso. Terra arrasada. É importante isso, porque Bahia hoje se paga. O senhor conhece a realidade financeira hoje de Bahia? Quanto o Bahia tem para poder gerir todas as secretarias? Quanto arrecada e quanto gasta? E quanto gasta? Você já tem? Ontem eu vi Sério, fala um pouco mais próximo do microfone, por favor. Ontem eu vi uma notícia que Bahia hoje está deficitário em 19 milhões de reais. Mês. 19 milhões de reais mês. Tinha 59 milhões e já tinha gasto 78. Então, não está sendo feito gestão. Enquanto não fizer gestão, tem que se fazer política? Tem, mas tem que fazer gestão. Enquanto não se fizer gestão, enquanto se gastar mais do que se ganha, se fosse uma empresa, já teria fechado as portas. A gestão da prefeita Luciene... Se for nessa tocada de 19, arredondar para 20 milhões mês, em um ano, o rombo é de 240. É verdade. A gestão da prefeita Luciene propaga que tem feito muito na área de infraestrutura, calçando ruas, inclusive com apoio de emendas parlamentares. O senhor falou que desde novembro tem caminhado, tem conversado com as pessoas. Qual o sentimento do morador de Bahia, da periferia? As obras estão chegando? É possível ou tudo não passa de propaganda de marketing por parte da gestão da prefeita? Não, o marketing, eles são profissionais. A equipe de marketing delas, então, uma coisa que é boa na gestão do Bahia é a equipe de marketing. Isso é indiscutível. Mas sobre isso aí, como você disse, essas emendas que estão vindo através do senador, estão fazendo um asfalto lá que, se você tiver a oportunidade de passar em qualquer rua dessas que já foram asfaltadas, você vai ver a qualidade do asfalto. Não é de boa qualidade. Duvidosa, inclusive. E hoje, se você passar na maioria dessas ruas que estão sendo asfaltadas, o asfalto por cima do calçamento, elas estão com as obras paradas, por conta dessa questão do atraso no salário da infraestrutura. E eu acredito, como qualquer pessoa que a gente conversa, o inicial ali, o básico que teria que ser feito, inicialmente, era pelo saneamento básico. Eu não posso pegar e jogar asfalto em cima de onde já se tem calçamento, sabendo que daqui a pouco um novo gestor, não sei se o próximo ou as próximas, enfim, vai ter que fazer o saneamento básico. É de grande importância. Eu estou aqui com o ouvinte Bruno da Indaiá dizendo: boa tarde, estou na escuta. Lembrem aí que J. Júnior passou 8 anos administrando cidade sob liminar. Ele diz ainda que a prefeita Luciene conseguiu eleger os candidatos a deputado estadual, federal e ao governo. Só faltou a candidata Poliana Dutra
ao Senado, mas Bruno Aindaiá disse que mesmo assim ela foi muito bem votada na cidade de Bahia. Obrigado, Bruno Aindaiá. O mais votado lá não foi João Azevedo, não, viu, Bruno? Não, O mais votado lá foi Nilvan Ferreira. Está dizendo que o Senado foi Poliana. Ah, tá. Agora, o Glicério, em relação a o que você pensa para a Bahia, por exemplo, é uma Bahia nova. Se você for eleito, por exemplo, a prefeito de Bahia, a gente fez umas contas aqui de tendo 19 milhões de rombo por mês, só em 2023 serão quase 250. Se a tocada permanecer em 2024, meio bilhão. Vai pegar uma cidade destruída. Vai pegar uma cidade arrasada. E qual é a fórmula para tentar reverter tudo isso? E outra coisa, quem manda em Bahia é a prefeita mesmo? Quer dizer, tem um tal de Emerson que manda lá, que a prefeita faz tudo que ele pede. Tem o Léo Micena, é um tal Noé, eu conheço o Léo Esse é o Micena. primeiro-ministro, né? Disse que é de lá. O próprio Fofinho também disse que... Enfim, parece que é uma bagunça a prefeitura de Bahia. Sobre essa questão da forma de governabilidade a partir de 2025, isso a gente tem total conhecimento, inclusive o pessoal fala isso daí. Vai ter dificuldade, vai pegar uma gestão quebrada, uma prefeitura quebrada, os cofres zerados. Mas também eu tenho conhecimento que se a gestão dela fosse boa, ela conseguiria fazer o sucessor dela de forma tranquila. Podia ir para casa e se deitar numa rede que ela faria o sucessor dela. E o que a gente vem notando em Bahia é que não tem essa facilidade hoje, não. Joga nome de um, joga nome de outro. Dizem que eu ouvi falar que a esposa do deputado Felipe Leitão seria a candidata dela. Aí já ouvi falar que seria Léo Micena. Né? Pelo menos é o que fala. Esse Emerson já ouvi falar também que poderia ser o candidato dela. É justamente isso daí. É onde todo mundo quer mandar. Não acaba. Todo mundo quer mandar demais, mas não tem uma ordem a ser seguida. Porque tá desse jeito. Se falarem hoje que o candidato é A, B, C, D, pula do barco. Então eles estão segurando ao máximo. Isso aí pode ter certeza que vai ser segurar ao máximo essa decisão. Ô Glicério, agora falando sobre a sua parte política, a coisa, você tem algum padrinho político? Eu pergunto padrinho, porque para se entrar no mundo da política, geralmente a gente tem um outro político que diz, vamos lá, que a gente vai lhe dar apoio. Você tem algum desses? Você sabe que para entrar na política não é fácil. E mais para entrar numa disputa para prefeito de uma grande cidade da Paraíba é mais difícil ainda. Isso é o que a gente enfrenta todo dia no comércio. Nós que somos empreendedores, todo dia nós enfrentamos desafios. Se for para escolher entre um padrinho político e a força do povo, eu fico com a força do povo. Mas não é importante ter um político que possa... Pode ter certeza que vai aparecer naturalmente. Por quê? Porque quem que não tem interesse desse político, que não tem interesse em uma cidade do Porto de Bahia? Nós estamos falando de uma das cidades mais importantes do município. A sexta cidade que mais arrecada. Como você disse, uma cidade metropolitana de extrema importância. Está faltando apenas ter gestão. Ter gestor que realmente tenha compromisso com a coisa pública. Porque eu não posso tratar uma prefeitura como se nas minhas empresas. Coisa pública é coisa pública, coisa privada é coisa privada. Então, assim, sobre isso daí vai ser difícil, vai. Mas dificuldade é o que nós, comerciantes, empreendedores, enfrentamos diariamente. Porque se assim não fosse, nós já somos, todo dia, já somos judiados pela carga tributária, por todos os impostos, encargos, tributos. E nem assim a gente desiste, é cada vez mais investindo e tentando se manter em pé e tentando fazer com que a economia circule cada vez melhor. Se você for conversar hoje, por exemplo, com os comerciantes da Feira de Bahia, você pode chegar lá que eles estão... A Feira de Bahia dá para você se deitar hoje lá no chão que ninguém lhe incomoda. Porque não tem movimento. Não tem movimento. Todo mundo reclamando. Se não tem pagamento para funcionário, como é que vai ter consumo? Não tem. Então, primeiro ponto, pagar em dias. Vamos trazer esses pagamentos para serem feitos em dias. Tem que ter essa parte aí, quando você fala assim, e sobre a dificuldade que vai encontrar, sobre os rombos que vão estar presentes. Isso aí, a gente tem que ver o seguinte. Em vários momentos, por exemplo, aqui próximo da gente, Cabedelo. Cabedelo também, eu acho que se não fosse até pior do que Bahia, era... É verdade, Cabedelo era um desastre. E Cabedelo hoje está sendo bem avaliado. Estava bem organizado. Eu vi agora uma enquete dessa de internet, que dos 4 nomes que figuram, em 1, 2, 3, 4, que prováveis nomes que podem ganhar a eleição, os 4 são aliados à gestão.
Lá em Cabedelo. Lá em Cabedelo. Então, assim, está se provando que foi feita gestão. Ele pegou bomba. Conversa com o Vitor Hugo, você vai ver. Pegou bronca pesada, mas quis fazer gestão, correu atrás. E é o que nós vamos fazer também. Vamos buscar os apoios, vamos correr atrás do governo do Estado, vamos correr atrás do governo federal, dos ministérios. Tem que ser feita a gestão. Porque se for pensar dessa forma, vai continuar no buraco. Estou recebendo aqui mensagem da assessoria da prefeita Luciene, dizendo o seguinte aqui. Diga a Glicério que já foi pago o restante dos salários. Todos já receberam. O repasse do Fundeb não está chegando pela metade. Reduziram a verba federal dos municípios. Os municípios já receberam. E os que saíram da prefeitura vão receber, sim, os seus salários daqui para sexta-feira. Informação que chega da assessoria da prefeita Luciene. E está chegando pergunta aqui para o senhor da cidade de Bahia, viu, Glicério? Pergunta a Glicério se ele pensa em se aliar ao grupo de Domiciano Cabral, já que ele já fez elogios à ex-prefeita Sara Cabral. Pergunta que chega do ouvinte. E eu emendo. O senhor tem dialogado com a oposição lá da cidade de Bahia? O ex-vereador Kita, por exemplo, Júnior Duque Preço, que foi candidato a prefeito lá. O senhor está se articulando também politicamente ou está na vibe do outsider e não quer se juntar com os políticos tradicionais? Não, estamos conversando sim. Já conversei com todos esses aí, com o Diego Duque Preço. Além de política, na passada também tive dando a força a Diego, nosso cliente, cara extremamente admirável no comércio, ele, o pai dele. Kita também. Então, assim, eu tenho um bom trânsito com todos esses aí. Sobre a oposição, necessita-se que se organizem e seja feita essa organização para que não tenha vaidade. Se não tiver a vaidade, a oposição consegue chegar lá sim. Isso aí é fato. Agora tem que ter uma organização nesse aspecto. Não, se os números mostrarem que você está mais bem colocado, Petrônio abre? Não, Petrônio não tem a vaidade de não abrir. Aí desse jeito nunca vai conseguir chegar, não. Em relação a Domiciano, tem conversado com o grupo Domiciano? Conversei sim com o Domiciano. Porque fala-se hoje que Sara, a ex-prefeita Sara, que já está livre, né, daqueles problemas na justiça eleitoral, ela estaria apta a ser candidata a prefeita novamente. Ela que foi prefeita da cidade de Bahia, pelo menos é o que se comenta. Quer voltar de novo. Quer voltar. Eu já ouvi falar no próprio Domiciano, embora a Sara tenha um peso maior lá. Então o senhor está dizendo o seguinte, que topa fazer um arco de aliança com a oposição. O senhor citou aí a própria Sara, Domiciano, Júnior Duque Preço, Kita. Quem tiver melhor, se não tiver vaidade, pode ser uma alternativa, Glicério? Não, sobre a questão de Sara, acho que é até natural ela ser lembrada, porque se a gente for fazer a análise desses últimos 20 anos, como o Bruno da idade aí, J. Júnior governou por 8 anos, faleceu e não deixou sucessor. Expedito Pereira da mesma forma. Berg saiu como saiu. Esses outros aí que passaram de forma interina também, eu não vejo nenhum nome de destaque, então naturalmente que ela seja lembrada. Isso é fato. Se Expedito tivesse vivo, se J. Júnior tivesse vivo, também seriam lembrados, porque você sabe que a política é isso. Se fizer uma pesquisa hoje aqui em João Pessoa para governar, ainda vão lembrar do governador de 90. Então isso é fato. Sobre essa questão de prováveis alianças, construção. Se o nome estiver bem, dependendo dos números, isso aí a gente tem que avaliar toda e qualquer construção. E dependendo da oposição também, não é o fato de ter, porque é só oposição, vamos se unir, a gente tem que ver o que é melhor para o povo. E nós estamos defendendo, sou sincera em dizer a você, a gente está defendendo essa questão de tentar trazer o novo para a Bahia. E o novo, quando eu falo, é justamente essas pessoas aí já tiveram a oportunidade de governar. Nesse sentido. Você tem pesquisa nesse sentido, Glicério? O que o povo de Bahia espera do próximo prefeito ou prefeita? O que ele quer, o que ele sonha, quer um prefeito novo, não quer um político, quer um empresário, quer um gestor. Você tem alguma pesquisa feita ou não? Glicério, essa história de prefeito novo, acho que você devia reaver aí com o seu corpo, porque Berg já usou esse mesmo slogan aí, deu no que deu, né? Não, mas essa questão é o seguinte, a gente não pode, de forma alguma, que aconteceu com Berg, e a gente pode pensar que vai acontecer, como eu disse, se todos os outros tivessem esse receio, não. É o novo, é um rapaz novo que está com novas ideias. Se eu tivesse medo de ser associado à Berg, eu não teria nem saído da... Por mais que a vida de um comerciante, de um empresário, ela já seja corrida, mas eu estava bem mais tranquilo só no meu comércio. Isso aí é fato. Mas sobre eu não tenho nenhum receio de ser aliado, de ser associado à imagem de Berg. Fez pesquisa, não?
A pesquisa que foi feita lá foi o seguinte, sobre esses prováveis nomes e o que a população do Bahia está esperando agora. Quando eu falo novo, é porque é a nomenclatura usada pelo povo. Sim. Eles estão querendo novidades. Não quer aqueles políticos profissionais. Os políticos que eles mesmos falaram. Por quê? Já tiveram oportunidade de governar, então vamos dar oportunidade a alguém que tenha vontade e queira mostrar alguma coisa. Sobre Berg, ele teve a oportunidade e não fez. Então, mas aí cabe à população se realmente quer continuar como está ou se quer dar oportunidade a uma pessoa com ideias, uma pessoa com projetos. Aí vai caber à população. Glicério, meu irmão, 14 horas, a hora voa, né? A hora voa, como diz o matuto Luciano Coxinha. Glicério, obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da Rádio Pop. Tenho certeza que durante essa caminhada outras oportunidades virão. Recebo o abraço de Humberto Ramalho, o nosso Betinho, está acompanhando o programa lá direto da agência Sim Comunicação. Fez questão de mandar o vídeo para mim, dizendo que está acompanhando a entrevista pelo YouTube. Fábio. E outras oportunidades virão. Não, só para no abraço também, duas pessoas mandaram um abraço para você aqui. Foi o secretário de Desenvolvimento Social da Prefeitura de João Pessoa, Dorival Vilares, que é um grande amigo seu. Encheu sua bola aqui. E o nosso amigo Manuelzinho também, grande amigo seu também. Isso aqui, ó. O homem é bom aí. O Bahia poderá estar em boas mãos. Glicério, obrigado. Volto sempre, viu, meu irmão? E sucesso nessa caminhada. Eu que agradeço a oportunidade e estaremos juntos mais vezes, se Deus quiser. Forte abraço. Bom demais. Fábio Augusto, sucesso na estreia do seu podcast hoje. A palavra final é que fica, viu? Muito obrigado. Todos a partir das 18 horas no canal do YouTube Conta a Tua História. Estaremos lá entrevistando Cícero Lucena. Não o prefeito, mas a pessoa Cícero Lucena. Depois leva o Glicério lá para ele contar a história dele. Vamos marcar pra gente contar a história dele. Pepa Torres, sofredor, esse seu time não tem jeito não. A palavra final é que fica. Dias melhores virão. Com esse treinador e com esse time. Enquanto ele insistir em escalar aquele Vidal, meu amigo. Eita, São Paulo, eu pedi tanto tua vinda. Simbora. Muito bem, gente, agradecer a audiência, dizer pra você não desligar o seu rádio, não trocar de sintonia. Vem muita música boa aqui na Pop com Rafael Bambam. Mais informações, mais jornalismo, 18 horas com Heron Cid, o Alisson Bezerra, Albemar Santos e toda a equipe com Hora H. E amanhã às 6 da matina, o trio Parada Dura, Adelton Alves, Edmilson Pereira e Luciano Coxinha comandam o Paraíba agora. Tchau, tchau, Paraíba! Até amanhã! Programa F5. Oferecimento. Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. O camarote mais arretado do Brasil.